O anime começa com aquele clássico grupo de aventureiros parados na porta do castelo do Rei Demônio, prontos para invadir o servidor. O que parece ser o líder pergunta se o clã está pronto. A maga confirma e diz que fez o dever de casa, pesquisou todas as skills do Rei Demônio e dos seus lacaios, garantindo que o Yuga vai conseguir carregar a partida. O líder, todo hypado, grita que sim, eles vão vencer no poder da amizade. As portas se abrem e lá na escuridão, vários olhos começam a brilhar. Depois de farmar esses mobs iniciais, eles dão de cara com o demônio. O cara já chega perguntando se eles são os heróis que acham que vão tancar o Rei Demônio. Se for o caso, vão ter que passar por ele primeiro. A maga nem pensa duas vezes e ulta uma bola de fogo nervosa, mas o demônio anula o ataque com uma facilidade absurda. Ele ri na cara do perigo, dizendo que ela é fraca demais e questionando se esse é o nível do grupo do herói. Nisso, o espadachim tilta e vai pra cima com tudo. Só que o demônio tá com a esquiva no máximo, desvia de todos os ataques e devolve o maluco pro lugar dele com um chutão. Vendo que a situação azedou, a maga de suporte bufa as habilidades do Yuga. O herói solta sua skill suprema, mas o demônio ativa o Endless Dark e devora o poder do cara. Depois de solar o grupo inteiro, ele cura as feridas de todo mundo. E aí vem o plot twist. O motivo dessa bondade toda é que ele tá caidinho pela waifu de cabelo azul. Enquanto ele tava lá admirando a beleza dela, chegam os lacaios perguntando se é pra finalizar a kill. O demônio diz que não e manda a ordem. É pra tirar eles do castelo e deixar num vilarejo humano ali perto. Os três obedecem, mas saem resmungando, avisando que ele vai tomar bronca de novo se continuar com isso. O demônio responde que não tá nem aí, e enquanto vê eles sendo carregados, se despede do seu anjinho. Um mês depois desse evento, o jovem demônio é chamado na sala do chefe. O assistente pessoal pergunta para o nosso protagonista se é verdade que o grupo do herói está desafiando ele repetidamente sem conseguir ganhar nenhuma vez. Ele confirma. O assistente, chamado Aiki, pergunta qual o placar. O nosso prota responde que eles já perderam 13 vezes. O tal do Sikil racha o bico, zoando o herói por não conseguir vencer nunca. Aí o Rei Demônio entra na call. Ele pergunta para o nosso protagonista por que ele não manda esses caras de base logo. O prota mete o migué dizendo que simplesmente não vale a pena acabar com seres tão insignificantes. O Rei Demônio dá o ultimato. Se ele não acabar com os heróis, vai mandar os subordinados resolverem a parada. O nosso prota sabe que os outros não tancariam os heróis, mas o problema real é que a amada dele tá no meio da confusão. Sem ter outra opção, ele promete que vai cuidar de tudo. Dito isso, ele volta pro quarto dele. No caminho, ele comenta que os heróis até que estão com a build forte o suficiente para peitar o Rei Demônio. Tipo, eles não tancam as habilidades quebradas dele, mas têm força bruta para vencer, sabendo que a próxima vez vai ser a última chance do plano dar certo. De novo, vemos os heróis cara a cara com ele. O Yuga e o Raven mandam aquele combo em dupla, mas são repelidos como se não fosse nada. Nosso prota manda o contra-ataque e joga eles na parede sem dó. Vendo a treta, as garotas resolvem combar. A curandeira fica no suporte curando a vida deles, enquanto a maga spama várias magias. Por um segundo ela achou que tinha dado GG, mas nosso protagonista sai da explosão inteiraço, sem nenhum arranhão. A maga, já sem mana e exausta, se pergunta: como esse cara é tão overpower? Nosso prota, por outro lado, tá lá só observando a Crush dando sangue pra curar os parceiros, o que deixa ele ainda mais gamado nela. Mas, para manter o roleplay de vilão, ele começa a rir maleficamente. Ele deixa claro pra Pari que não adianta tryhardar, nada vai mudar, porque ele sempre vai ganhar. Mesmo assim, o herói ulta de novo com seu ataque definitivo, mas, como esperado, nosso prota tanca tudo sem levar 1 de dano. Ele pergunta pro herói se a ficha não caiu ainda. Cê nunca vai me vencer, meu chapa. O Yuga grita que isso não importa, porque a missão é mandar o Rei Demônio de base de qualquer jeito. Sendo esse o caso, nosso prota propõe uma troca justa. Ele deixa a galera passar, mas com uma condição: a sacerdotisa fica pra trás. O Yuga recusa na hora, mas a maga e a própria sacerdotisa falam pra ele aceitar o trato. Sem muita escolha, o herói concorda, prometendo pra companheira que eles vão voltar pra buscar ela depois. Agora que estão a sós, a garota de cabelo azul pergunta pro nosso prota por que ele pediu pra ela ficar. Nosso prota, todo tímido, tenta se explicar, mas a sacerdotisa nem dá ouvidos e diz que não vai se render sem lutar até o fim. E
Pou! Lança um raio de energia nele. Nosso prota pede um timeout. Saindo ileso do ataque, de novo, ele avisa que só quer trocar uma ideia. Finalmente, nosso protagonista se apresenta como Yoki. Ela pergunta pra que falar o nome se ele vai fazê-la virar saudade mesmo. E é aí que tá o plot twist. O Yoki não quer eliminar ela. Se quisesse, já tinha feito no começo da luta. A sacerdotisa pergunta o que ele quer falar então. Ele admite que foi amor à primeira vista e na maior cara de pau chama ela pra sair. Por um momento fica aquele silêncio constrangedor até que a sacerdotisa reage gritando sem acreditar no que tá ouvindo. Os dois ficam vermelhos igual pimentão. A garota de cabelo azul não sabe nem o que dizer, gagueja pedindo desculpas, mas manda real. Ela não quer nada com ele. Soldado abatido. Isso devasta o pobre demônio, que manda o papo de que é game over e só quer ir de base. A sacerdotisa fica com pena e pergunta se tá tudo bem, mas decide não vacilar. Levanta o cajado e avisa pra ele não tentar distrair ela, ativando a Holly de novo. Mas quando vê que o maluco tá totalmente AFK, não reage e nem respira, ela desativa a skill e pergunta por que ele parou de se defender. O Yoki manda real. Acabou de levar um fora lendário e agora tanto faz, ele só quer virar saudade. A waifu de cabelo azul acha que ele tá fazendo ela de NPC, mas ele tá falando sério. O Yoki conta que mesmo vivo vai ficar preso nesse lugar. Os caras só deixam ele sair para fazer raid em Vila Humana, mas ele se recusa a fazer essas quests de vilão. A Azulzinha não tanca e diz que é mentira, já que demônios não têm coração e o rei demônio tá tryhardando para acabar com a humanidade. Aí o Yoki explica, ele pode até ter a skin de demônio, com chifre, olhos e asas, mas na verdade ele reencarnou vindo de outro mundo. A sacerdotisa buga e pergunta qual é dessa reencarnação. Ele responde que parece um mob, mas o sistema operacional por dentro é humano. Então ela questiona por que ele serve ao rei demônio, já que com essa build quebrada ele podia solar o chefe fácil. O Yoki sabe a mecânica. Se ele matar o rei demônio, o jogo obriga ele a virar o sucessor, e esse é o bad ending que ele quer evitar. Tudo isso fez ele se trancar no quarto sem poder fazer nada. Se fosse para viver nesse grind infinito, ele preferia dar rage quit da vida. Pelo menos até ela aparecer e ele dropar o clássico amor à primeira vista. Mesmo sendo só um mês, foi a primeira vez que ele se sentiu vivo desde o respawn. O cara até desenhava ela quando pensava na gata, e agora diz que já pode ir de arrasta pra cima em paz. Mas a sacerdotisa diz que ele não pode quitar da partida assim. Ela lembra que ele tem um poder absurdo e, se o coração é humano, ele tem que usar isso para carregar as outras pessoas. Jogando o cajado no chão, ela diz que ainda dá tempo, estende a mão e chama o cara para liberar o mapa mundi com ela. Corta a cena para o reino de Clarinés. Tá todo mundo no hype celebrando e vemos o herói Yuga e a parte dele na frente do rei. O rei parabeniza eles por terem mandado o vilão de base antes que ele destruísse o servidor. Por isso, o Darts Alta Clarinés declara feriadão de 3 dias para comemorar a vitória. Ele levanta para oficializar a festa, enquanto lá longe a gente vê o Yoki indo direto na direção de onde a Cecília mora. Mas antes de ver a gata, ele tem que fazer um mod no visual e arranca o próprio chifre fora. Corta para os heróis dando aquele rolê de carroça pelo reino. A Maga e o Yuga estão felizes com a vitória, mas sabem que não teriam tancado sem a Cecília, ficando aliviados que ela tá bem. E aí vemos a Maga ficando meio na bad. Agora voltamos pro Yuki. Indo fazer o cadastro na guilda, o recepcionista puxa a papelada para ele preencher. Feito isso, ele dropa o cartão da guilda, começando no rank F, o elo dos noobs. Ele avisa que o grind é lento e demora um mês para subir do F pro E. E já manda ao papo, não perde esse cartão, principalmente nesses 3 dias. A staff toda vazou para curtir o festival, e se ele perder, vai sobrar papelada pro recepcionista. O cara se apresenta como Crayman e deseja GG. No primeiro dia, o loot do Yuki é só umas moedas tristes. Ele diz que precisa upar de rank para farmar mais e finalmente se declarar para Cecília de novo, jurando que vai fazer o romance escalar. No dia seguinte, a gente vê os NPCs murmurando sobre um player que tá subindo de rank num ritmo de speedrun. Yuki entra no local e, na maior cara de pau, diz pro Crayman que quer aceitar umas quests.
O recepcionista reclama de ter que trabalhar e ser interrompido. Ele estava lendo a lore dele de boa e aponta para outra recepcionista disponível. Mas nosso prota diz que já acostumou com o atendimento dele, além de dizer que ele trabalha mais rápido. Kramen se sente o próprio MVP, então aceita atender. Vendo as quests, ele pergunta: "Quem diabos é você?" Nosso garoto responde que é só um aventureiro simples, um novato padrãozinho. Kramen não tanca essa fique. Batendo a mão na mesa, ele diz que alguém que sobe do rank F pro D em uma semana não tem nada de comum. Vendo que não era normal upar tão rápido, Yuki entra em pânico, mas mantém o poker face. Kramen encara ele um pouco, mas tranquiliza o moleque, pois investigou os logs e sabe que ele não usou nenhum hack ou fraude. Nisso, uma figura encapuzada entra no lobby. Claramente é a Cecília. Ela se aproxima bem quando Kramen estava deixando claro pro nosso prota que ele não é o iFood de recepção. A garota pede pro Kramen cancelar as quests. Os dois reconhecem ela, mas ela pede para manterem o chat em silêncio. Sem enrolar, Kramen deixa os pombinhos a sós. Yuki cumprimenta a Cecília com naturalidade, mas ela pede para trocar uma ideia e convida ele para ir na casa dela. É assim que eles chegam na mansão, e ao descer, nosso protagonista é barrado. Um dos guardas simpáticos da Cecília para o cara e já começa o interrogatório. Mas a waifu desce para tancar a situação, defendendo o prota e chamando ele de amigo. O guarda leva um puxão de orelha do parceiro, que manda o NPC se comportar e afasta ele dali. O Yoki, por sua vez, fica todo bobo só de ter saído da friend zone, ou entrado nela, já que ela chamou de amigo. Já no chat privado, os dois começam a trocar ideia. A Cecília pede desculpas pelo lag em ir ver ele. O Yoki tranquiliza a garota, afinal, ele também estava ocupado grindando na vida de aventureiro. Ele até estranha ela ter achado ele tão fácil. A Cecília comenta que foi easy, porque tá cheio de rumor no servidor sobre um novato que fez speedrun pro rank D num piscar de olhos. E aproveitando o gancho, ela pede um favorzinho. O Yoki pergunta qual é a quest, então a Cecília manda a braba. Ela quer que ele quite da guilda de aventureiros. O nosso prota pergunta o motivo, e a Cecília explica sem enrolação. O herói mandou o Rei Demônio de base, mas ainda tem ameaça no mapa. O Yoki diz que tá ligado que os mobs e demônios não vão sumir com magia. A Cecília concorda, mas avisa que o buraco é mais embaixo. É provável que comece um PVPzão entre as nações humanas. Já tem vários sinais disso rolando. Ela conta que o herói tem recebido várias propostas de casamento de outros países ultimamente. Ouvir isso deixa nosso herói meio tiltado, mas a Cecília esclarece que não é romance, é política. Os países estão usando status, grana, casamento e bait para farmar capital humano e poder militar. O Yoki saca a jogada e pergunta se eles estão procurando peões para a guerra. A Cecília confirma com a cabeça e diz que como ele upou de rank muito rápido, considerando a força dele, ele pode ser um dos poucos rank S do país. Se isso vazar, os outros países vão crescer o olho. Além disso, se recrutarem ele e o maluco soltar o poder demoníaco sem querer, vão usar ele como ferramenta de conquista ou coisa pior. Iam marcar ele como inimigo, e seria game over para a vida dele nesse mundo. Por isso, ela pede para ele ficar low profile. O Yoki entende a lógica, mas precisa farmar o pão de cada dia. A Cecília já tinha pensado nisso e oferece contratar ele direto, pagando do próprio bolso, mesmo não tancando um salário de um rank S. Em troca, ela vai fazer o que puder, implorando para ele aceitar pela paz do país. Do nada, o Yoki exige que ela pare de se rebaixar, perguntando se ela acha mesmo que outra nação consegue recrutar ele. Não importa quantas waifus gringas ofereçam a mão, ele nunca vai aceitar nenhuma. E aí ele pergunta se ela sabe o porquê. Porque o Yoki é mono-champion, só tem olhos pra ela. Depois dessa declaração exagerada, a Cecília cai na risada pela cara de pau, enquanto o Yoki percebe que seu antigo eu, meio cringe, assumiu o controle de novo. A Azulzinha pede desculpas, dizendo que se preocupou à toa e concorda que ele continue farmando na guilda de aventureiros. O Yoki agradece e avisa que vai ativar o modo furtivo para não chamar a atenção. Nisso, alguém bate na porta pedindo permissão para entrar. É a Elia Aquarain, a mãe da Cecília, a própria boss da casa. O Yoki fica feliz em conhecer a sogra, mas se apresenta com o ping lá no alto de tão nervoso. A mãe pede desculpas pelo vacilo do guarda e pela falta de respeito na entrada. Ele manda o clássico "tá suave", dizendo que não precisa se desculpar. A Cecília curte a educação do rapaz e avisa que a empregada, Sofia, tem um recadinho para dar.
Yoki pensa, sermão de NPC não dá nada. Mas aí a Sofia pergunta na lata quantos ossos ele quer que ela quebre. O Yoki e a Cecília congelam na hora. A mãe diz que deixa a punição a critério da empregada e a Cecília pergunta se era só isso mesmo. A Célia lembra do script principal, manda a Sofia vazar e deixa eles a sós para trocar ideia. Agora a mãe, a Célia, pergunta pra Cecília se ela já contou a fofoca. Ela responde que não precisa. O Yoki fica com cara de loading sem entender nada. A mãe solta a bomba. A filha dela tá recebendo mais proposta de casamento que spam em caixa de e-mail. O Yoki não tanca acreditar que tem outros caras atrás da Cecília dele. Até o próprio herói mandou o pedido de casamento. A Azuzinha fica pistola com o assunto, mas a mãe reforça que nem o herói tem resistência contra o charme dela. O Yoki, ouvindo isso, se pergunta quem esse herói pensa que é. O cara com certeza já tem um harém de princesas e ainda quer talaricar a amada dele. De tanto ele gritar, a Cecília manda ele baixar a bola e esclarece que deu deny em todos os pretendentes, inclusive no herói. Ela jura de verdade e pede pra mãe parar de falar coisa que não tem nada a ver. Então a mãe pergunta pro Yoki se ele também curte a Cecília. O moleque, todo tímido, pergunta se tá muito na cara. Aí a mãe senta do lado dele, chega pertinho e manda real. Por que você não casa com ela? O Yoki é pego desprevenido, sem shield. Nem a Cecília entende essa play da mãe. O Yoki pergunta qual é a dela, mas a Célia só quer saber, vai fazer a quest ou não? O Yoki olha pra Cecília, vê que ela tá agindo estranho, pede desculpas pra mãe e olhando pro teto, com aquele olhar de apaixonado, conta a triste verdade. Ele já se declarou, mas tomou aquele game over e foi rejeitado. Agora ele tá trabalhando firme como aventureiro, mas quando a conta bancária estiver estável, ele vai mandar o pedido de novo. Tudo isso vai deixando a Cecília vermelha igual um pimentão e a mãe meio que cansa desse papinho. Então ela pausa a cena para destacar que ele recusou a proposta da própria sogra na cara dura. O Yoki pede desculpas se ofendeu a boss, mas diz que quer respeitar o que a filha dela quiser. É aí que a Célia solta o veredito. Tá aprovado. Ela pergunta quem entregaria a filha no Easy assim, revelando que era tudo bait, uma trap para testar, e espera que a relação deles upe de nível, dizendo por último que ele tem a bênção dela. Já do lado de fora, a Cecília comenta que a mãe foi muito com a cara dele, e pro Yoki só resta acreditar nessa call. A Cecília pergunta se ele estava tão preocupado assim, e ele responde que importa sim, porque é a família dela. Antes de quitar dali, ele pede um favorzinho, quer desbloquear a opção de chamar ela pelo nome. A Cecília acha uma boa, mas com uma condição. Ela vai fazer o mesmo, o que faz o Yoki soltar aquele grito de vitória. Numa troca de cena, vemos o Yoki no meio de um X1 contra uma besta. O cara vai esquivando dos ataques no modo Ultra Instinct e usando seu Thunderbolt deixa o bicho stunado com facilidade. Depois disso, ele luteia as penas da cocatriz. Segundo o Kramin, essa quest levaria uma semana, mas o Yoki fez speedrun em um dia só, até receber vários ataques surpresa. Mas eram todos os seus companheiros. Geral fica felizão de ver que ele tá bem, perguntando onde tinha se metido e por que tá usando essa skin de humano. O Shake, Elada, manda o papo de que o Duke tava super preocupado. A Happens pede o tutorial do que rolou, então ele conta da sacerdotisa e explica que agora vive o roleplay de humano aventureiro, pedindo para que eles também vivam com liberdade. Ninguém entende muito bem o Patch Note, mas eles se recusam a deixar o cara jogar solo e querem ir junto. Se ele camuflou a AD, eles também tancam. Com a insistência do Yoki, eles aceitam e ele avisa para ficarem preparados para o que vem. Um tempo depois, vemos a Cecília pistola com o Yoki, que ele farmou as penas da Happens. Agora que os outros conheceram a waifu, aplaudem ela por ser tão gente boa. Mais tarde, eles trocam ideias sobre as raças da party. O Duke é um Dullahan, a Happens é uma arpia e o Shake é um pixie. O Duke menciona que soldou o capacete na armadura, então não tem mais perigo de perder a cabeça por aí. O Yoki destaca que agora é o Duke tá falando pra caramba, e o Cavaleiro explica que antes ele odiava o Yoki. Lembra que o Prota ficava AFK no quarto, ignorando ordens do Lord Zaiki, o que era inaceitável. Tentou consertar ele no X1, mas sempre perdia até o Prota mudar de atitude. Por isso agora ele valoriza muito o Yoki. Happens e Chic também curtem o cara, até que a party percebe que os dois sumiram do mapa. É aí que eles vão procurar os mobs antes que alguém spote eles, até que encontram o Chic tirando um cochilo na Célia. Ela conta que viu o bichinho correndo pelo jardim, então deu aquele suporte. Cecília pergunta se ela não viu também uma garota. A Célia confirma que sim, e diz que ela tá agora mesmo com a Sofia, a maid da casa, que tá ensinando as mecânicas de trabalho. Geral chega lá vendo que a Sofia já botou a menina pra farmar XP, e explicam que ela é uma amiga do Yuki. A Sofia pede desculpas por achar que era uma NPC trabalhadora nova.
Eles também pedem desculpas por deixar ela lá, e o Yuki pede pra Happins trocar a skin. Mas ela nega, dizendo que quer trabalhar, pedindo pra Sofia ensinar a build completa de maid. Assim, ela leva a garota para conhecer o quarto dos funcionários. De tarde, os moleques se despedem da Happins e desejam GG no novo trampo. Nisso, a sogrona se aproxima do Yuki. Ela menciona que, além das dailies como sacerdotisa, a filha tem que atender VIPs como parte da party do herói, e não tem descansado nada. Então, ela vai garantir que amanhã ela tenha o dia livre para eles se divertirem juntos. Na manhã seguinte, nosso protagonista tá lá, campando no ponto de encontro. De repente, spawna uma carruagem e desce a Cecília com uma skin lendária, muito bem vestida. Yuki fica estonado com a beleza dela. Meio nervoso, comenta que os óculos ficaram OP nela. A Cecília esclarece que são parte do disfarce, já que seria terrível se ela agrasse os fãs como membro do grupo do herói. Mas beleza, deixando isso de lado, eles vão curtir o evento. Passeiam na cidade, visitam uma floricultura, fazem carinho num gato de rua, fazem a Cecília provar vestidos e finalmente chegam numa loja de acessórios. Quando ele ia entrar, o herói e a Mikana spotam eles, então se aproximam para cumprimentar. O cara ignora totalmente o Yuki e intima a Cecília a acompanhar eles. A Cecília tenta avisar que tá em pare, mas o herói, depois de olhar para o nosso protagonista, diz que tanto faz e que é melhor ela ir com eles. Desse jeito, ele arrasta a garota para o interior da loja. A Mikana fica pistola por terem arruinado o primeiro date dela com o Yuga. Se dirigindo ao nosso prota, ela recomenda ele agilizar o romance com a Cecília, para ver se o Yuga esquece ela de vez. Dito isso, ela entra com os outros. Yuki fica olhando e lembrando que a Cecília deu Danny na proposta de casamento do herói antes. Ele não pensa em perder essa lane. Desse modo, ele se aproxima da Cecília e pergunta se ela curtiu algum item, pois se for o caso, ele compra pra ela. A Cecília aceita a oferta, mas o papo estava sendo snipado pelo Yuga, que não perde tempo em gankar a conversa e diz que também vai escolher loot pras meninas. Nisso, o Yuki spota um pinguente, mostra pra Cecília e pergunta se ela curte. A azulzinha diz que o item é tier alto, bonitão, mas o Yuga aparece com um muito maior, querendo pagar de whale do saqueador. Só que ao tentar equipar nela, ele dá um misclick bizarro, arranca o disfarce da garota e revela a identidade de todo mundo. O povo começa a rodear igual zumbi e o Yuki é jogado para escanteio. Preocupado com a Cecília, ele vai atrás dela, mas no caminho tromba com um grupo de mulheres cercando outro NPC bonitão. O Yuki não reconhece o cara, então um cidadão solta a lore. Aquele maluco costumava ser o espadachim da party do herói, e agora é o capitão dos cavaleiros Raven, o famoso espadachim que jogava mutado. Sendo assim, o Yuki reconhece e, notando que o cara tá sofrendo com o agro da multidão, resolve ajudar gritando que o herói tá por perto. Ouvindo isso, as fangirls saem correndo na direção do bait, e o Yuki aproveita para puxar o cara e fugirem juntos. Depois de escapar, o Yuki vai saindo, aconselhando que na próxima o cara use uma skin disfarçada, até que ele escuta a voz do maluco, uma voz super feminina. Essa era a razão dele jogar sempre no mudo. O Raven comenta que achou que o Yuki ia zoar ele, mas o nosso prota diz que sem chance, porque todo mundo tem coisa para esconder, tipo ele, que é um demônio. O Raven destaca que ele é diferente do resto do servidor, já que a maioria sempre tira sarro. Dito isso, o Yuki já ia dar TP, mas o Raven pergunta se ele não quer adicionar na lista de amigos, já que só a mãe e o irmão dele nunca riram dele. O Yuki diz que não tem BO nenhum e tá encantado em conhecer, até que lembra que tem que buscar a Cecília e se despede do Raven. Já no parque, o Yuki tá na bad porque o primeiro date foi arruinado, enquanto a Cecília também tá procurando ele, até encontrar um garotinho chorando. A Cecília se aproxima para dar suporte. Quando se ajoelha, pergunta se a mãe dele não estava junto, mas o moleque diz que ela não tá mais lá e começa a chorar de novo. Nesse momento, o Yuki espona rindo, dizendo pro menino não chorar mais, porque o grande aventureiro Yuki vai procurar a senhora mãe dele pelo céu, mar e terra. Essa cutscene de apresentação é interrompida pela Cecília perguntando que diabo ele tá fazendo. O Yuki só diz que quer bufar o moral do garoto, e deu resultado, já que o menino achou graça dele levando bronca. Assim, eles saem pelo mapa procurando a mãe da criança. O Yuki pensa que a Cecília devia voltar para a base caso vejam ela de novo, mas ela diz para ele não esquentar a cabeça e que eles pensam na estratégia depois, se der ruim. Por outro lado, o herói continua na caçada pela Cecília. A Mikana manda o papo de que é melhor eles quitarem dali antes que sejam spotados de novo, mas o Yuga tá com o target travado na Cecília e acaba deixando a Mikana sozinha. Quando ele finalmente encontra a Cecília, percebe que a Mikana não seguiu a call.
No dia seguinte, contam pro Yoki que a Cecília desmaiou. Explicam que foi por causa de cansaço acumulado, mas acabou virando só um debuff de resfriado, e garantem que o Yoki não tem culpa no cartório. Por outro lado, o herói chegou lá assim que soube que ela estava com status negativo e queria ficar para cuidar dela. Só que a Sofia, a verdadeira tanque da casa, mandou ele pastar. A mãe conta o que a filha falou sobre o que o Yoki fez por ela e manda o rapaz ir lá checar o HP da gata. A Sofia guia ele até o quarto e avisa a Cecília que tem visita. A Azulzinha se prepara no speedrun e quando tá pronta, o Yoki entra no servidor. A waifu pede desculpas por receber ele com essa skin de doente, mas o Yoki comenta que na real a culpa é dele, já que arrastou ela para aquele lugar mesmo sabendo que a estamina dela estava baixa. Vendo que ele tá se sentindo culpado, a Cecília diz que como compensação vai convidar ele para sair de novo assim que puder. O Yoki assume que isso é uma proposta de date e fica felizão. Ele diz que não vai fidar na próxima, mas manda ela descansar para recuperar o HP logo. Os dois começam a rir, mas numa dessas a Cecília tosse. A Sofia tilta com isso, agarra o Yoki e expulsa ele da casa, agradecendo pela visita. Mas antes de fechar a porta, a Happiness dá tchau chamando ele de Capitão Fracote. Sem mais, o Yoki vaza. No entanto, na saída ele tromba com Raven. O cavaleiro pergunta o que ele tá fazendo ali. Nosso prota conta que a Cecília pediu para ele vir e pergunta o motivo do Raven estar lá, mas supondo que o cara não quer responder, ele não insiste. Deixando isso de lado, o Raven pergunta se pode pedir uma consultoria. Ele confessa que tem alguém que ele curte, mas como é complexado com a voz, tá com medo, mesmo que ela tenha dito antes que invejava a voz linda dele. O Yoki intui que ela é gente boa. O Raven confirma, só que ele pergunta o que fazer, já que tá perdido na build de romance. O Yoki compara ele com um adolescente de anime escolar, ficando pistola porque o maluco é bonitão, segura ele pelos ombros e manda a real. Ele é quase o homem perfeito, então não tem com o que se preocupar. Dito isso, ele incentiva o cara a ir se declarar. O Raven aceita a call, tira o chapéu e os óculos e se despede dizendo que já se sente mais seguro para se confessar. Quando ele vai embora, o Yoki finalmente se pergunta por que raios ele estava naquele lugar. Interpretando tudo errado, ele assume que o Raven está apaixonado pela Cecília. Yoki entra em modo pânico porque acabou de bufar o próprio rival no amor. Ao mesmo tempo, ele tenta se convencer de que a Cecília não ia aceitar assim, de graça. Mas lembra que eles foram da mesma party, e aí já não sabe mais o que pensar. Nisso, começa a fantasiar uma cutscene onde a Cecília tá num boss fight contra um demônio, e quando cai sem estamina, o Raven aparece para tancar o dano e diz que vai proteger ela. Enquanto o Yoki se torturava sozinho com essa fanfic mental, a gente vê o Raven voltando com a skin de derrotado. Yoki pergunta o que rolou, mas o cara só pede desculpa e quita dali. Mais tarde, o Yoki volta para tentar ver a Cecília, só que a Sofia, o verdadeiro boss da porta, barra a entrada porque ele já tinha ido de tarde. Ela manda o papo reto e frio. A Cecília já foi dormir, volta outro dia. Então o Yoki pergunta pelo Raven. A Sofia conta que ele apareceu para ver a Happens, e aí ele descobre que foi para ela que o maluco se declarou. Depois disso, o Yoki vai ver a Happens. Ela pergunta se um ruivo apareceu por lá. Ele conta que é um parça dele e queria confirmar se ele disse que gostava dela. A Happens confirma que sim, mas disse que mandou um impossível. Esse deny doeu até no Loki, que supõe que é normal ela não curtir o cara. Mas a Happens diz que não é por isso. Yoki pergunta o que ela quer dizer com impossível e como eles se conheceram, mas a Happens sai andando, repetindo impossível igual NPC bugado. Mais tarde, ele junta os dois amigos para contar a fofoca e falar do Raven e da Happens. O Chique lembra do Raven como aquele que a Happens sempre solava. O Juke pergunta pro Yoki por que ele deixou um humano chegar tão perto da garota, já que duvida que ela fique feliz com um humano interessado. Ele menciona que arpias são mobs naturalmente atraentes, então muitos humanos capturam para farmar as penas. Conta também que o Juke entrou pro exército demoníaco depois de salvar ela. O Chique acha que a Happens não odeia humanos, já que alguns são gente fina. Além disso, ela virou maid porque curtiu o pessoal da mansão. O Yoki concorda. Além do mais, a Happens deve saber que o Raven não é tóxico, então pro Juke só resta confiar. No dia seguinte, o Yoki vai na guilda, mas não acha o Kramen. Nisso, outra recepcionista reconhece ele como o garoto que o vice-mestre vive falando, se referindo ao Kramen. Isso surpreende o Yoki, mas a moça também entende a surpresa. Quando o Yoki pergunta onde o cara tá, a senhorita conta sussurrando que ele foi de base pro hospital. Mais tarde, o Yoki visita o vice-mestre. O Kran fica surpreso quando vê o moleque e pergunta o que rolou. Ele responde que deixou a esposa pistola.
Conta que outro dia foi o aniversário de casamento. Ele estava escolhendo um presente, mas não decidia qual item comprar. Passou o dia todo pensando até ser quicado da loja sem comprar nada. Como chegou tarde na base, a esposa achou que ele tinha esquecido o aniversário e deixou ele nesse estado crítico. Com isso, Yoki entende porque a recepcionista não queria falar alto. Yoki imagina que a esposa deve ter um ATK absurdo. E o Kran comenta que ela chegou a ser aventureira Rank A, o mesmo elo dele. Eles fizeram várias quests juntos, sendo chamados de Duo Indiferente e Invencível, título que ele ostenta com orgulho. O Yoki ia usar uma pote de cura, mas o velho se nega, dizendo que quer que a esposa cuide dele até ele recuperar o HP. Justo nessa hora, chega a tal da esposa. O Yoki descobre que é a Sofia. O moleque fica de cara, mas o marido muda a skin e recebe ela todo feliz, chamando de Amozinho. Isso tilta a Sofia, que manda um taconazo na cabeça dele, exigindo que pare com o Amozinho. Ele só sorri vitorioso porque conseguiu ver o underwear. Sofia diz que tanto faz. Yoki pergunta se ela tem certeza. Ela responde que sim, afinal são casados. Depois disso, a Sofia agradece ao Yoki pela visita. Nosso prota diz que é GG, mas aproveitando que ela tá ali, pergunta da Cecília. Sofia responde que o debuff de febre passou e ela tá melhor, mas saiu pra fazer umas side quests. Isso desanima um pouco o Yoki. Mas aí ele pergunta se é verdade que presentes são meta pra conquistar garotas. Sofia saca na hora que o marido vazou a info. O Yoki, pra salvar a vida do pobre homem, deixa claro que não foi isso, só queria fazer algo pra Cecília ficar feliz. Sendo assim, a Sofia diz que se for de coração, ela vai curtir. Ouvindo isso, o Yoki fica felizão e agradecido pela dica, vaza. Agora na cidade, a gente vê ele imaginando uma vida de casado com a Cecília. O maluco cora e se pergunta por que diabo está rodando essa simulação na cabeça. Depois, vemos ele chegando na base dos cavaleiros. Entra no quarto do Raven e encontra o cara jogado na cama, sem vontade de viver. Chega perto e pergunta se tá tudo bem. Vendo que não tem resposta, ele menciona o nome da Happins. Ouvindo isso, o Raven reage e pergunta como ele sabe esse nome. O Yoki revela que conhece ela há muito tempo e quer dar um help. Pede para ele contar a lore dos dois. O Raven conta que começou num dia que estava patrulhando o solo. Uns PKs estavam assediando ela num beco. O Raven decidiu intervir e solou um. Quando os outros viram que ele era da guilda dos cavaleiros, deram no pé. Sem mais, ele se despediu da Happins, mas ela parou ele e agradeceu. O Raven respondeu que só estava fazendo o trampo dele. Ao fazer isso, percebeu que ela ouviu a voz dele. Envergonhado, estava quase quitando, mas a Happins disse que ele tinha uma voz linda. Obviamente, o Raven achou absurdo, mas a Happins repetiu que era linda e que invejava. Depois disso, se despediu. De volta ao presente, o Raven menciona que o uniforme dele parecia familiar, então o Yoki entende que foi por isso que ele foi até a Cecília. Raven pergunta se ele também conhece a waifu. O Yoki confirma. Desse jeito, conta a história dele. O Raven fica de cara com a determinação e entra na bad ainda mais por não ser como ele. O Yoki pede para ele não desanimar. Revela que a Happins tem dificuldade com homens por causa de traumas passados. O Raven entende que foi por isso o deny, já que a confissão no susto espantou ela. O Yoki duvida que seja só isso, mas diz que ainda é cedo para dar FF. Anima o cara a continuar e propõe saírem juntos para limpar a mente. Assim, passamos para uma loja onde outros casais estão comprando loot. O Raven pergunta se não vão olhar estranho para eles, mas o Yoki tá nem aí. Então ele vê que o presente da Cecília ainda tá lá e compra esperando que ela curta. Nisso ele vê o Raven olhando o que comprar para Happins. Ele aponta um adorno em forma de flor, dizendo que ficaria perfeito nela. O Raven quer comprar, mas se pergunta se a Happins não vai assustar recebendo o presente de um homem que mal conhece. O Yoki, como um expert em dating sim, comenta que se for de coração, ela vai apreciar. O Raven não bota muita fé, mas tem certeza que a Happins ia curtir o design e decide dar quando ver ela de novo. Assim, ele compra, mas para não falar, escreve num papel que vai levar. Nisso, a Mikana aparece, reconhecendo o Raven e o Yoki como o acompanhante da Cecília. A Mikana zoa eles por estarem nesses lugares, mas o Yoki responde que vieram comprar presente para as amadas, só que o Raven queria manter em segredo. Sabendo disso, a Mikana confirma que o Yoki está interessado na Cecília, mas fica mais surpresa com o Raven. Como ele não responde, a Mikana entende que a culpa é dela por ter rido quando conheceu ele. Nisso notam que a loja toda estava olhando para eles, então a Mikana convida para falar em outro lugar.
O Yuki ia negar, mas o Raven pede para irem e assim chegam num restaurante. Mas em vez de falar, o Yuki e o Raven começam a comer para não soltar nada. Só que a Mikana comenta que pensava em dar infos da Cecília, o que convence o Yuki na hora. A Mikana pergunta até onde ele chegou com ela. O Yuki conta que ainda não são nada, além de que ela tem muitas propostas de casamento, tipo a do herói. A Mikana sabe que o herói já tomou toco porque não para de fazer ela passar raiva. Se intromete quando elas trocam de roupa ou tomam banho, além de estar sempre cercado de mulheres. Ela avisa pro Yoki que é perigoso deixar a Cecília brava. Tem que ter cuidado. Dito isso, passa pro Raven. Mas o Yoki não quer ela se metendo no romance dele. Ela conta que o Hyuga tá pistola com ela por algo que o Raven também sabe e faz o Yoki jurar que não vai vazar nada. Então ela conta que eles perderam muitas vezes no castelo do Rei Demônio. O Yoki, que já sabia tudo isso, não sabe como reagir. Ela conta que sempre que perdiam, eram curados e jogados na vila mais próxima, mas também mentiram para a vila dizendo que voltaram para se preparar melhor para proteger a honra do herói até acabarem os recursos. Mas aí, o demônio propôs deixarem a Cecília e ela não duvidou em convencer o resto a aceitar o trato. Só que agora ela acha que o Hyuga jamais vai perdoar ela por ter tomado uma decisão tão cruel. E mesmo não tendo falado nada e agindo alegre, ela sente o clima pesado. Pergunta pro Yoki se ele também odeia ela, já que quase fez matarem a sacerdotisa que ele ama tanto. O Raven pede pro Yoki não culpar a Mikana. Afinal, ele também tem culpa por não ter dado opinião na hora. O Yoki considera que ele foi o causante de tudo, já que até fez a parte do herói se distanciar. Com tudo isso, ele pergunta se eles disseram para Cecília o que sentem. A Mikana responde que não, afinal não acha certo dizer que sacrificou ela para proteger a honra do Hyuga porque estava apaixonada por ele. Sendo assim, o Yoki pergunta se ela vai continuar vivendo com esse debuff de culpa, pede para ela pensar melhor. A Mikana concorda, agradece o conselho e se despede dos dois. Ouvindo isso, o Raven comenta que também não quer que acabe assim. Desse modo, vão falar com a Happins. Chegando na mansão da família da Cecília, veem o Duke no jardim. O Yoki aproveita para apresentar o Raven, mas o Duke reconhece ele como o cara que se declarou para Happins. Ficando na defensiva, pergunta por que ele veio, se quer tomar outro toco. O Yoki pede para ele acalmar e se desculpa com o Raven. Comenta que o Duke é amigo da Happins, então tá preocupado. O Duke pergunta pro Raven qual é a dele. Deixa claro que não vai deixar ninguém com más intenções chegar perto da Happins. O Raven fica quieto, o que irrita o Duke, que recomenda ele vazar, pois não pensa em confiar a companheira a um fraco como ele. O Yuki ia falar algo, mas o Raven para ele. Sendo sincero, reconhece que não sabe nada sobre a Happins e nem pensa no que deveria ser quando vê ela. O Duke exclama que o normal seria dizer que vai proteger ou fazer ela feliz. A isso, o Raven responde que essas não seriam as palavras dele. Justo nisso, vem a de Takuja falando com o Shiki. O Duke cansa e diz pro Raven falar as próprias palavras. O Raven bufa a coragem. Desse modo, vemos ele se aproximar e pedir desculpas pela última vez, tirando um presentinho. Pede para ela aceitar e permitir que sejam amigos. A Happins cora aceitando o lute e menciona que se for só para ser amigos, tá perfeito. O Ruivo fica felizão e termina a cena agradecendo. Em outro dia, a gente vê o Joke naquele estado de só o pó da rabiola. A Shade manda ele colar na mansão da Cecília, mas o mano tá sem ânimo porque a waifu não tá em casa. Ele solta que tá uma semana na seca de ver a mina, já que o squad do herói tá num grind insano. A Cecília tá rodando as vilas curando a galera, o Raven virou o capitão brabo dos cavaleiros, a Mika é a maga VIP da corte e o Hyuga tá no modo diplomata matador de monstros. O Joke fica lá pensando que o grupo tá todo dropado e ninguém mais troca ideia e que a culpa é toda dele. No meio do tédio, a Shek resolve sentar em cima dele e conta que só tá ali porque o Duke foi recrutado pelo Raven. Nisso, o Rap brota no quarto com a call da Cecília. Ela vai estar em casa à tarde. O Joke até brilha porque finalmente vai dar o colar pra ela. Como ainda falta um tempo, ele vai matar o tédio na cidade. Aí uma vidente manda real. Hoje teu azar tá nível 99, mas o Joke ignora porque o hype de ver a amada é maior que qualquer debuff. Depois ele vai numa loja e um cara todo bodybuilder atende ele. É o irmão do atendente oficial que tá cobrindo o turno. O Joke pede uns docinhos pra viagem e o maluco praticamente amassa os bolinhos no peito desejando que ele volte logo. O Joke sai vazado, assustado com o shape do cara e vê que a comida virou patê, mas pelo menos o gosto tá bom, até que ele tromba com outro maromba. Depois de escapar, ele quase pisa num presentinho de cachorro e aceita que o dia tá zicado. Pra completar, um moleque correndo com um espetinho bate no Joke, derruba o lanche e começa a dar show. O Joke, no modo paizão, acalma o guri, compra 2 espetinhos novos e manda ele tomar cuidado.
Logo depois, ele tromba com um ladrão de merda. O Joke percebe que o cara surrupiou o dinheiro dele, vai atrás no maior estilo parkour e mete o bico no meliante. Quando ele vai pegar a bolsa, o Hyuga chega achando que o Joke é quem tá roubando. O Joke tenta explicar a situação, mas o Hyuga já liga o modo combate e começa a atacar. O Joke esquiva de tudo, mas a bolsa acaba fatiada. Na hora de fugir, os guardas fecham o cerco. O Raven aparece e manda ele se render. Sem saída, o Joke aceita o game over temporário e vai pro Chilindró. Lá na cela, ele estava no maior desânimo até ouvir uma voz conhecida perguntando se ele sentia falta da vida de detento. Era o Duke, rapaziada. Ele avisa que o Raven já tá investigando e pede pro Joke segurar a onda. O clima alivia e o Duke manda a fita que agora o Joke tem que chamar ele de capitão, já que ele tá sob o comando do Raven. Mas o Duke é fiel. Pra ele, o Joke é o único capitão que importa. Nisso chega a Irene, uma elfa da guarda, avisando que o Duke tem que voltar pro treino porque o subcapitão tá full pistola. O Duke ignora e pede a chave, já que o capitão Raven confirmou que o Joke é inocente. A Irene entrega as chaves e solta que o herói quer pedir desculpas, deixando o Joke sem entender nada. Então vemos ele reunido com o Raven e o Hyuga. O Hyuga, com aquela marra de sempre, oferece um banquete para compensar o erro. Depois do rango, o Hyuga entrega um monte de papel cheio de desculpa que o Raven obrigou ele a escrever. Do nada, ele pergunta se o Joke não é o cara que estava com a Cecília. O Joke confirma e o Hyuga quer saber qual é a deles. Nosso prota diz que são só amigos, o que faz o Hyuga respirar aliviado e ainda ter a audácia de pedir dicas para chegar nela. O Joke fica indignado, né? Afinal, os dois são rivais no amor. Disfarçando o ranço, ele diz que não sabe de nada e sugere perguntar para outra pessoa. O Raven sugere a Mikano, mas o Hyuga diz que nem rola porque ela odeia a Cecília. O Joke toma um susto e pergunta se ela confessou isso. O Hyuga diz que não, mas tem certeza, porque ela tentou abandonar Cecília numa luta, mas por sorte não deu ruim. O Hyuga acha isso uma crueldade sem tamanho. O semblante do Joke muda na hora, o clima fica pesado. Ele pergunta se o Hyuga tá falando sério, porque ele lembra muito bem que não foi a Mika que quis abandonar ninguém. O Hyuga grita que o Joke não sabe de nada, mas o nosso prota revela que a Mika apontou tudo pra ele chorando. A ideia de abandonar a Cecília não foi dela, mas sim uma proposta de um demônio apelão que eles não conseguiam solar. Mesmo assim, o Hyuga insiste que ele foi contra e que a Mika que quis aceitar o trato. O Joke perde a paciência, grita pra ele forçar a memória porque no fim das contas, a decisão final foi do próprio Hyuga. O herói entra em negação total e não quer aceitar a culpa. O Raven tenta intervir, mas o Joke exige que o Hyuga pare de culpar os parças e assuma os próprios erros como um herói de verdade. Depois dessa jantada, o Hyuga começa a chorar que nem criança. O Joke pede desculpas pelo tom e o herói se acalma. O conta que conhece a Mika desde pequeno, que ela sempre foi esforçada e dava esporro nele quando ele fazia merda, mas nunca soltou a mão dele, nem quando ele virou o herói. Agora que caiu a ficha do que ele fez, ele tá perdido. O Joke dá o conselho mestre, deixa ela continuar te dando bronca, porque ela se importa com você. O Hyuga agradece e resolve ir pedir perdão, mas como tá com o psicológico abalado, pede pros dois irem juntos. Os três vão de mãos dadas até a casa da Mika. O Hyuga agradece o apoio e cria coragem pra entrar sozinho e resolver a treta. Os manos dão aquele apoio moral pro Hyuga, especialmente o Joke, que só quer ver o squad unido de novo pra parar de se sentir culpado. Mas o Hyuga é muito sem noção, família. O cara entra no quarto da Mikana sem bater bem na hora que a mina tá trocando de roupa. Os gritos deram pra ouvir lá na esquina, mas o maluco não arredou o pé e implorou pra ela ouvir. Ele finalmente mandou a real. Admitiu que foi um vacilão, que sempre dá trabalho, que foi um lixo ao culpar ela pela decisão de abandonar a Cecília. Ele disse que um foi mal não basta e por isso implorou pra ela continuar dando esporro nele pra sempre. A Mikana ficou decepcionada, né? O cara invade o quarto dela só pra pedir pra ser xingado. Ela perguntou se ele virou masoquista e já meteu o castigo de pervertido pra ele aprender. Enquanto o caos rolava, o Joke meteu o pé e deixou o BO pro Raven resolver. No caminho pra mansão, ele cruza de novo com aquela vidente. Ele tentou ignorar, mas ela soltou que o destino dele mudou. O karma deu um buff por causa das boas ações que ele fez. E não é que era verdade? Logo em seguida, o Joke encontra o maromba da loja. A irmã do cara apareceu pra pedir desculpas pelos bolinhos amassados e deu um kit novo pra ele. O Joke agradeceu e seguiu o baile, até que 3 caras de preto cercaram ele. Do nada, brota um mordomo pedindo perdão pelos problemas que o jovem mestre causou. Era um moleque do espetinho. O mordomo explicou que o mini-boss tinha fugido e deu um presentão pro Joke como desculpa. Finalmente, o Joke chega na mansão pedindo desculpas pelo atraso. Quando ele vê a Cecília, parece que passou um mês desde a última vez. Antes de qualquer
qualquer coisa, ele já entrega os mimos, os docinhos e os espetinhos de luxo. A Cecília, toda fofa, pergunta se ele quer um chá. O Joki estranha, achando que as empregadas faziam isso, mas ela conta que a Sofia ensinou tudo e que ela também tá mandando bem na cozinha. Aí o Joki se apaixonou mais ainda, né? Impossível não tancar essa fofura. Enquanto comiam, ele contou que o Happy e o Raven viraram parças e que ele conheceu a Mikana e o Yuga. A Cecília ia perguntar algo importante, mas o Yuga estraga o clima entrando no quarto aos gritos. De novo, ele soltou o mesmo roteiro, que errou e que queria ser reganhado, só que a Mikana já deu logo um pescotapa nele, porque já tinha ouvido essa ladainha. Ela explicou que o grupo todo veio pedir perdão. O Joki ficou só de longe, felizão com a reconciliação. No fim da tarde, o nosso casal favorito foi dar um rolê. A Cecília agradeceu por ele ter aconselhado os amigos dela e resolvido o mal-entendido. O Joki disse que só fez isso porque as coisas estavam estranhas por causa dele. A Cecília agradeceu de novo, dizendo que agora tá feliz demais, se dando bem com a família, com os amigos e super adaptada a esse novo mundo. Aproveitando o clima de romance no ar, o Joki saca o presente, o colar que eles viram no dia do encontro. Ele pede pra ela aceitar e a Cecília promete cuidar dele como se fosse um tesouro. O Joki fica tão emocionado que começa a chorar de alegria. Clássico. A Cecília fica meio sem entender, mas pensa em como a vida dela ficou muito mais animada depois que o Joki apareceu. Mas nem tudo é flores, né? A cena muda pra uma aldeia sendo saqueada por bandidos. O líder dos caras tá lá ameaçando o chefe da vila, querendo tudo que tem valor. O senhorzinho implora pra ninguém se machucar, mas o bandido só ri e na hora de finalizar o velho, ele é arrastado pra cima por um espadachim misterioso que aparece nas costas dele do nada. Os outros bandidos ficam furiosos e vão pra cima, mas o jovem acaba com geral em 3 cortes rápidos e ainda solta. Que tédio. Se liga só nessa doideira. Uns dias depois, o Yoki e o Sikjan brotaram com a Cecília num vilarejo que foi simplesmente amassado por um desastre. Enquanto estavam lá na carruagem, o Yoki já estava naquele climinha de ranço porque o Sik resolveu virar a terceira roda do rolê. E o plano dele era ficar a sós com a Cecília, né? A Cecília, que é um anjo, pediu desculpas por arrastar os dois, mas do nada o transporte deu aquele solavanco porque a estrada tava um lixo. A coitada quase jogou o almoço pra fora de tanto enjoo e o Yoki já entrou em modo desespero. Ela explicou que viagem longa acaba com ela, mas aí o Sik, querendo mostrar serviço, ofereceu uma poção secreta com as técnicas pixies dele. A Cecília tomou, ficou novinha em folha e o Sik começou a se achar o mestre da utilidade na frente do Yoki. Vendo os dois tretando igual quinta série, a Cecília até sorriu, achando que a missão ia ser animada com esses dois. Depois de um tempo, eles chegaram no vilarejo que estava o puro suco do caos depois de um ataque de bandidos. O chefe da vila veio cumprimentar a Cecília, mas ficou naquela de quem são esses figurões aí? Ela explicou que o Yoki e o Sik eram healers brabos que foram ajudar de graça. O ancião botou fé e levou todo mundo pro refúgio, onde o trio trabalhou junto para curar a galera que tava mal. Enquanto isso, o Yoki ficou ali só admirando a Cecília sorrindo enquanto ajudavam o aldeão. Ele ficou todo bobo vendo como ela se orgulha do trampo, e o chefe da vila mandou um concordo plenamente. A nossa prota curtiu o bom gosto do coroa, mas mudou de assunto para os feridos. Ela achou estranho ninguém ter ido de base no ataque, e o chefe explicou que os bandidos deram no pé do nada. Ele revelou que um cara misterioso apareceu do além e sentou o sarrafo nos vilões, fazendo eles fugirem apavorados. O Yoki ficou meio cabreiro com esse ataque, mas notou que a Cecília estava com HP no limite de tanto cansaço. Ele pediu para ela dar uma segurada, mas ela teimou que ia continuar. Aí o Yoki, sem paciência para teimosia, simplesmente usou um feitiço para apagar a garota e obrigar ela a descansar. A galera da vila ficou em choque achando que o Yoki tinha atacado a sacerdotisa, mas ele explicou rapidão que só ajudou ela a nanar antes de levar ela para cama. Um tempo depois, a Cecília acordou, sacou a jogada e mandou aquele olhar mortal pro Yoki, que já sentiu que o clima ia azedar. Ele pediu desculpas por ter feito ela dormir sem permissão, mas mandou a real. Se ela continuasse gastando mana sem energia, ia acabar se prejudicando. Ela ficou quieta, mas deu o aviso para ele não tomar essas medidas drásticas sem avisar. O Yoki prometeu que não ia mais rolar, até porque já tinha curado todo mundo. Ouvindo isso, ela deu aquele sorriso de agradecer, deixando o Yoki mais vermelho que um tomate. Aí o chefe da vila apareceu para ver como a Cecília estava e pediu um help para uma menina chamada Tio, que morava nos arredores. O Yoki perguntou se ela também apanhou para os bandidos, mas o chefe disse que não, o problema dela era uma doença crônica que deixava ela presa na cama.
Eles foram lá e encontraram a Tio lendo de boa. A menina tomou um susto com a visita, mas a Cecília explicou que era só um check-up. Do nada, a Tio começou a tossir pesado e o Yoki mandou o Sik resolver. O Sik ofereceu o remédio dos pixies. A Tio ficou meio assim, mas o Yoki mandou um confia. Ele é meio lerdo, mas manja. Ela tomou um gole, se sentiu melhor na hora e agradeceu. A Tio achou que eles eram enviados da divindade local e o Yoki ficou boiando. Ela revelou que tinha uma estátua que a galera adorava e que na hora do ataque ela estava lá levando comida para a entidade. Ela acabou dormindo do lado da estátua e acredita que foi protegida por ela. O Sik, que é o mestre do ceticismo, disse que o sono dela foi só doença batendo, mas a Tio não mudou de ideia. Ela contou que quando era criança foi cercada por lobos e viu a estátua brilhar com um poder sombrio e fazer os lobos virarem saudade. Enquanto a Tio estava toda devota, o Yoki e a Cecília sentiram o cheiro de problema demoníaco no ar. Para agradecer, a Tio levou eles até a tal escultura, e quando chegaram lá, viram que o deus era na verdade um demônio assustador. A Tio não deixou ninguém falar mal da entidade dela, mas começou a tossir de novo. Enquanto a Cecília levava ela de volta, o Yoki ficou analisando a peça e sacou que aquilo era uma gárgula da terra natal dele. Para provar que ele estava certo, o bicho simplesmente ganhou vida e atacou. O Yoki desviou num pulo e avisou o Sik, que já chegou dando uma bica de cima para baixo, derrubando a gárgula num hit só. O Yoki mandou o bicho abrir o bico, mas a gárgula mandou um "pode me finalizar, eu aceito o destino". O Sik ia cumprir o desejo, mas o Yoki segurou a onda. A gárgula relaxou quando viu que não ia virar paté e pediu desculpas por ter atacado primeiro. O Yoki aceitou, mas queria saber o que um demônio estava fazendo naquele fim de mundo. O bicho explicou que era guarda de um santuário que foi saqueado por bandidos. Os caras levaram a estátua dele e no caminho atacaram um vilarejo. A gárgula ficou pistola, despertou e solou todos os bandidos. Os aldeões, vendo o demônio salvar o dia, transformaram ele em divindade local. Com o tempo, o povo esqueceu, mas a Tio continuou cuidando dele. Como os bandidos voltaram, ele protegeu a menina por gratidão. O Yoki sacou que o bicho era do bem e pediu desculpas por incomodar antes de trocar uma ideia no privado com o Sik. De noite, voltando para casa, a Cecília riu que o Sik já tinha ido dormir cedo, sem saber que o Yoki desbaixou ele de propósito para ter o seu momento a sós. Ela notou que o Yoki estava pensativo e perguntou se era algo sério. Ele disfarçou dizendo que era sobre a gárgula. A Cecília estava meio pé atrás de deixar um demônio perto da vila, mas o Yoki garantiu que o bicho era de boa. Ela relaxou e o Yoki ficou ali sem assunto, só admirando a beleza dela no brilho da noite. Do nada ela tropeçou numa raiz, clássico, e o Yoki catou ela no ar, segurando a garota nos braços. O clima pesou, os dois ficaram vermelhos e se soltaram rapidão. O Yoki mandou aquele "cuidado onde pisa" para disfarçar. Eles voltaram para a vila e adivinha? Alarme de novo. Os bandidos voltaram pro round 2. O Yoki e Bond apareceram para dar um basta. Os bandidos acharam que era piada, mas o Sik começou a varrer o chão com a cara deles sem esforço nenhum. Até a Cecília ficou de queixo caído e o Yoki mandou um "é meu servo, né? Fazer o quê?". O Yoki entrou na briga e limpou outro grupo. Um maluco tentou pegar a Cecília pelas costas, mas o Yoki detectou o cara e neutralizou ele facinho. Aí eles viram fumaça saindo de onde ficava a gárgula. O Yoki mandou o Sik ver o que estava rolando enquanto ele terminava o serviço. Os bandidos acharam que sem o Sik ia ser fácil, mas o Yoki mandou um feitiço de tornado que mandou todo mundo para a estratosfera. Como o Sik não voltava, o Yoki e a Cecília foram lá ver o que houve. Chegando lá, a Tio estava tentando consolar a gárgula toda quebrada e um cara estranho estava segurando o Sik pelo pescoço. O cara jogou o Sik igual um saco de batata quando viu o Yoki e começou a se gabar. A Cecília revelou que o sujeito era o Miller, um herói de outro império. O Yoki ficou tipo, como assim tem mais heróis? O Sik tentou levantar e explicou que o Miller estava tentando passar a faca na gárgula, e ele se meteu na frente para proteger o bicho e a Tio, mas acabou levando a pior. O Miller começou a zoar o Sik por proteger um demônio, mas o Yoki barrou o caminho dele. O Miller dizia que estava só fazendo trampo de herói, mas o Yoki lembrou que o demônio salvou a menina. O Miller cagou pra isso e atacou. O Yoki mandou magia, mas a espada dele simplesmente comeu o feitiço. A Cecília explicou que a arma dele era uma devoradora de magia, o counter perfeito pro Yoki. O Miller, com um sorriso de vilão, cortou o braço da gárgula, ignorando os avisos da Cecília sobre tretas diplomáticas. O cara confessou que queria era a guerra mesmo pra poder passar o rodo em geral. A Cecília viu que o cara era um psicopata e o Yoki foi pro tudo ou nada. Ele bombardeou o Miller com magia e o cara vinha andando como se fosse nada. Quando
todo mundo achou que o mana do Yoki ia acabar, ele mandou um plasma ardente, que também foi absorvido. A galera perdeu a esperança, mas o Yoki continuou atacando. O Miller tava rindo, achando que ia ganhar no cansaço, até que a espada dele começou a trincar. O Yoki cantou a vitória. A arma chegou no limite de absorção. A espada explodiu e o Miller ficou sem o seu hack. O Yoki deu um soco que deixou o cara zonzo, mas o Miller, na covardia, mandou um projétil na gárgula. O Yoki não ia conseguir defender a tempo, mas a Teal se jogou na frente e levou o hit. A Cecília correu para curar a menina enquanto o Miller zoava o Yoki por baixar a guarda. O Yoki ia dar o troco, mas o Miller mandou uma chuva de flechas para distrair e fugiu enquanto o Yoki bloqueava o ataque. O Yoki ficou possesso por ter deixado o cara escapar e ferir os amigos. Na fúria, ele perdeu o controle e assumiu a forma demoníaca braba. A Cecília ficou preocupada, mas ele já saiu voando pro meio do mato atrás do Miller. O Merrill sentiu a presença, mas o Yoki já apareceu nas costas dele e deu um corretivo épico. O Yoki declarou que o destino do Miller estava selado e mandou o cara atravessar as árvores no soco. O Miller nem viu de onde veio o próximo golpe. O Yoki pegou ele pelo estômago e subiu pros céus. O Miller, doente que é, curtiu o instinto assassino do Yoki, mas isso fez o nosso prota lembrar da Cecília. Ele percebeu que não queria virar um monstro sem mente igual aquele cara. Ele soltou Miller num lago, dando a entender que ele nem valia o esforço e voltou para casa na forma humana. A Cecília estava lá esperando, curou a cortada na cabeça dele e chorou de alívio por ele estar vivo. No dia seguinte, a dúvida era como consertar a gárgula. A Teal sugeriu levar para Minerva, mas lá não entra demônio. O Yoki, mestre dos planos, transformou a gárgula numa estátua de terra para passar no contrabando pela segurança. No fim, voltaram para casa da Cecília e a Teal virou a nova empregada do recinto. Só que a Cecília barrou a estátua feia da gárgula dentro de casa, o que quebrou o coração da menina. A Teal é daquelas que não para quieta. Mesmo doente, a menina tira o tempo livre do trabalho só para visitar e servir o seu querido guardião. Um dia, enquanto ela tá tirando o pó de tudo, a saúde cobra o preço e ela começa a tossir pesado. O Guy, que é uma gárgula, mas tem coração, fica todo preocupado e pede para ela descansar. Só que a Teal finge que nem ouviu e já manda um "Cadê o Yoki?". O Guy então lembra ela que o cara acabou de sair de casa para trocar uma ideia com o rei. Enquanto isso, lá no Palácio Real, a assessora Sylvia anuncia a chegada da majestade para Cecília e para o Yoki. O rei Dartz chegando com aquele tom imponente de quem manda em tudo. Ajoelhado ali, o Yoki começa a filosofar sozinho, se perguntando por que todo governante fica arrogante assim que ganha um tiquinho de poder. Mas aí, do nada, o Dartz larga a pose de coach de monarquia e começa a falar que nem gente normal, o que deixa o Yoki em choque. A Sylvia até tenta corrigir o rei para ele manter a classe, mas ele nem liga e agradece do fundo do coração ao Yoki e a Cecília por terem salvado a Vila das Fadas daquele herói maluco e dos bandidos. O rei, todo generoso, oferece uma recompensa para os dois. A Cecília, sendo a pessoa iluminada que é, recusa e diz que só fez o que era certo. Já o nosso protagonista manda real, diz que nem o rei conseguiria dar o que ele quer. O Dartz fica bugado, se perguntando se nem ouro, nem mulheres bonitas tentariam o rapaz. Como o Yoki continua firme no não, o rei chega a perguntar se ele quer o próprio trono, mas o Yoki nega de novo, deixando o monarca sem entender nada. Por fim, o cara declara na maior cara de pau que o que ele quer mesmo é a mão da Cecília em casamento. Aí o Dartz se rende e admite que esse milagre ele não consegue fazer. Na volta para casa, a Cecília já chega dando aquele esporro no Yoki pela audácia. Ele até admite que passou do ponto, mas ela acha que um crime desses exige castigo. A sugestão dela? Proibir o Yoki de visitar a filha dela por 1 mês. Mas a própria Cecília percebe que 1 mês é muito tempo e que ela ia acabar sentindo falta dele. Para dar uma colher de chá, ela diminui a pena para 2 semanas e manda a Happiness botar ele para fora. Enquanto é arrastado, o Yoki vê o Sik na janela com uma cara de enterro. Ele pensa que o Sik deve estar se sentindo culpado por não ter parado Miller totalmente. Mas não dá nem tempo de pensar muito porque a Happiness termina o serviço e joga ele no chão, do lado de fora da mansão. Lá no quarto do Yoki, a Teal tá toda encolhidinha perto do Guy, que fica naquele desconforto de quem não curte muito contato físico forçado. Logo a Happiness traz o Yoki de volta e joga ele perto da cama. A Teal volta a tossir e o Guy insiste para ela ir para casa descansar. Enquanto a Happiness leva a menina, o Guy pede para ela ir devagar, mas ela jura que nunca vai cansar de servir o seu mestre. Depois, o Yoki começa a choramingar pro Guy sobre esse castigo, e a gárgula sugere que ele tente ganhar uns pontos com o Cilia.
Inspirado, o Yoki corre para a guilda de aventureiros e obriga o Clean a passar as missões mais casca-grossas para o Yoki subir de rank logo. 2 semanas depois, a Cecília tá no jardim, servindo chá meio distraída. Ela acaba servindo 2 xícaras, mesmo estando sozinha, e quando percebe que fez o chá pro Yoki sem querer, a Cília já chega zoando, dizendo que ela tá morrendo de saudade do noivo. A Célia senta para aproveitar o chá e a Sofia avisa que o Yoki ralou que nem um condenado nessas 2 semanas. No quarto, o Yoki chega exausto de mais um trabalho bem feito, e quando senta na cama, o Guy pede socorro. De repente, puf, o bicho volta para a forma completa de gárgula numa nuvem de fumaça. O Yoki percebe na hora que o corpo de pedra do Guy tá todo rachado e o Guy solta a bomba. Ele só tem mais alguns dias de vida. O Yoki pergunta por que ele não avisou antes e o Guy manda a real, dizendo que ele não ia conseguir ajudar mesmo. O que preocupa a gárgula de verdade é a Tio, já que ele não vai estar aqui para cuidar dela. O Guy revela que a situação da menina piorou muito, e o Yoki estranha, já que o Sik parecia otimista. Mesmo assim, o estado dela tá crítico, e o Yoki garante que vai cuidar de tudo. Com essa promessa, o Guy relaxa, pronto para aceitar o destino. Só que o Yoki avisa que vai consertar ele também, porque não quer perder um item de decoração tão bonito. Ele entra em contato com o Duke para descobrir como salvar o parceiro, e o Duke diz que um pouco de minério mágico resolve. O Yoki nem espera o cara terminar de falar e já sai correndo. No caminho, a Cecília aparece desesperada, dizendo que a Tio piorou de vez. O Yoki corre pro quarto dela e pergunta pro Sik o que tá rolando. O Sik explica que já tentou de tudo, mas a febre não baixa. O único jeito seria conseguir uma erva específica, a erva vespertina, mas o problema é que ela não cresce na cidade. O Yoki, com aquela confiança de sempre, diz que vai dar um jeito, e a Cecília decide ir junto. Ele ainda lembra que precisa do minério mágico pro Guy. Ao ouvir o nome do amigo, a Tio fica toda preocupada, mas o Sik manda ela ficar na cama. O casal sai voado e no corredor dão de cara com a Célia. Eles tremem na base achando que vem mais bronca por estarem juntos, mas ela sabe que o papo agora é sério e é para salvar a Tio. O problema é que quando chegam na guilda, recebem a pior notícia. O estoque de minério mágico e de erva vespertina simplesmente acabou. Enquanto a galera tá lá na guilda batendo cabeça sem saber o que fazer, o Clayman entra em cena com um trabalhinho extra. Ele pede uma mão pro Yoki, que de cara já manda um nem maola, porque o tempo tá correndo contra a vida da Tio e do Guy. Só que o Clayman é esperto e solta o checkmate. O alvo da missão mora numa mina de minério mágico, o lugar perfeito para achar tanto as pedras pro Guy quanto a tal erva rara que a Tio precisa, já que ela só brota onde a energia é pesada. Aí não teve jeito, o Yoki aceitou na hora e partiu com eles de carruagem. 2 dias de estrada depois, eles finalmente chegam perto das minas. Lá dentro, a Cecília troca uma ideia com a Sofia, agradecendo por ela ter vindo ajudar. Quando param numa cidadezinha próxima, a Sofia já avisa que é hora de descansar, mas o Yoki, que tá na pilha, quer entrar logo. O Clayman explica o perigo. À noite, os monstros daquela mina ficam com um buff no máximo. O alvo deles é um monstro de rocha mutante que comeu tanto minério mágico que ficou imune à magia. O Yoki até lembrou da espada do Miller na hora. O detalhe é que o cliente quer a pele do bucho intacta, então não dá pra ir na brutalidade. O plano é imobilizar o grandão. No dia seguinte, geral pronto para a exploração. A Cecília fica meio assim de ver a Sofia de roupa de empregada e pergunta se ela vai lutar assim mesmo. A Sofia explica que o uniforme é feito sob medida para o combate, e meio sem jeito confessa que o Clayman adora ver ela assim. Com tudo certo, eles descem até o fundo da mina e dão de cara com o monstro, que estava lá no maior banquete de minérios. O bicho não curtiu a interrupção e já mandou um pedregulho na direção da Cecília. O Yoki protegeu a amada e o monstro mudou o foco para Sofia. A Sofia desviou com um pulo enquanto Clayman usava magia para criar marionetes de papel que picotavam os escombros. O Yoki tentou um ataque mágico só para testar e o monstro literalmente riu da cara dele. O Clayman gritou pro Yoki não estragar a pele do bicho enquanto o monstro vinha babando para cima deles. O Yoki usou magia de gelo para prender os pés dele e a Cecília mandou umas correntes mágicas para travar o bicho de vez. Só que o monstro tava com o shape em dia, arrebentou as correntes e o gelo e partiu pro ataque de novo. Sem saber mais o que fazer, o Yoki perguntou se o Clayman tinha um plano B.
O esquema era o seguinte: eles precisavam segurar o monstro firme o suficiente para Sofia conseguir entrar no corpo dele, protegida pelas marionetes. O Yoki até estranhou o cara mandar a própria esposa para um lugar tão perigoso, mas o Clayman confia no taco dela. O Yoki então criou uma parede de gelo reforçada e a Cecília caprichou nas correntes. Com o monstro travado, a Sofia deu um salto certeiro direto para dentro da boca do bicho. Enquanto a luta rolava por dentro, o corpo do monstro começou a soltar lascas que viraram vários mini-golems. O Clayman pediu para o Yoki e para Cecília não soltarem o bicho grande enquanto ele cuidava dos pequenos com o Yoki. Só que os mini-golems também eram imunes à magia e nem sentiram os golpes do protagonista. O Yoki teve que ir no soco mesmo para dar conta. No meio da confusão, o monstro de rocha conseguiu se soltar mais uma vez e jogou a Cecília longe. Quando ele ia dar o golpe final nela, algo começou a se mexer violentamente dentro da barriga dele. A Sofia simplesmente transformou as entranhas do bicho em purê. O monstro caiu mortinho da Silva e ela saiu pela boca plena. O Clayman, que estava fingindo estar calmo, correu desesperado para abraçar ela. Enquanto o Yoki e a Cecília ficavam admirando o romance dos dois, a Sofia lembrou que eles ainda tinham que pegar a tal erva. Eles entraram na última sala da masmorra e finalmente deram de cara com um campo inteirinho de erva vespertina brilhando. Na hora de ir embora, o Clayman disse que iam passar a noite ali, porque viajar no escuro era pedir para ter problema. O Yoki tentou reclamar, mas a Cecília mandou ele sossegar. Só que na calada da noite, o Yoki deu uma de ninja e tentou fugir para voltar logo. Para surpresa dele, a Cecília já estava lá fora esperando. Ela sabia que ele não ia aguentar esperar. Ela entregou a bolsa com as ervas e disse: "Vai logo cuidar dos seus amigos." O Yoki assumiu a forma demoníaca e foi voando para casa. Chegando lá, correu para o quarto do Guy. O bicho estava lá, desmaiado, e o Yoki ficou naquele medo de ser tarde demais. Mas a gárgula abriu os olhos devagarinho e a primeira coisa que perguntou foi se a Tio estava bem. O Yoki acalmou o parceiro e já mandou o bicho comer o minério mágico. O Guy até duvidou que aquilo ia resolver, mas o Yoki, do jeito dele, obrigou o bicho a engolir tudo. O Yoki mandou a real pro Guy. Ele precisava ser forte pela Tio. Esse foi o empurrãozinho que faltava pro bicho recuperar a vontade de viver. O Guy não perdeu tempo e absorveu todo o poder do minério mágico, restaurando o corpo de pedra na hora. Sem nem pensar duas vezes, ele saiu voando direto pro quarto da menina e acordou ela só para ter certeza de que o pior já tinha passado. Quando viu a Tio abrindo os olhos e passando bem, o Guy finalmente conseguiu respirar aliviado. Do lado de fora, o Yoki deu aquele suspiro de quem sabe que a missão ainda não acabou. Lembrando que ainda tinha que voar tudo de novo para encontrar o Clayman e o resto do pessoal. Nisso, o Guy virou pro Sik e agradeceu do fundo do coração por ele ter cuidado da Tio, o que fez o Sik até lacrimejar de emoção. No meio desse clima todo, a Tio percebeu que o braço do Guy tinha crescido de novo e ele confirmou, todo orgulhoso, que estava 100% recuperado. Na manhã seguinte, lá estava o Yoki de volta no carruagem com o Clayman e a galera. O nosso protagonista não é bobo nem nada e aproveitou para descansar o rosto no colo da Cecília. O Clayman até estranhou aquela preguiça toda, mas a Cecília cortou logo. Disse que aquilo era o prêmio dele por ter ralado tanto para salvar todo mundo. Parece que as coisas estão ficando estranhas. Tem uma galera preparando algo que não cheira bem. Eles estão usando um livro com um olho dentro e olha, pode me chamar de louco, mas isso aí não é normal nem aqui nem na China. Enquanto isso, do lado do Yuki, os dias foram passando e ele tá naquele tédio de novo. Não é que proibiram ele de ver a Cecília, mas a coitada tá ocupada demais. Caminhando por aí, ele acaba trombando com o Clayman, que tá no seu dia de folga. O cara tá lá comprando um presente de aniversário porque o bonito esqueceu de dar qualquer coisa pra Sofia. Vendo o perrengue, o Yuki tenta dar uma força, mas o Clay não bota muita fé na ideia não. Nosso protagonista, com aquele gosto meio duvidoso, vê umas orelhinhas de gato e manda: "Isso aqui vai ficar show com o traje de empregada." Ele jura que a Sofia vai ficar linda e que combina com os gostos exóticos do Clay, mas o cara nega até a morte, dizendo que só curte o uniforme padrão mesmo. No fim, ele já achou o que queria e dispensa ajuda. O Yuki pede desculpas, mas logo avista um sobretudo preto com uma aura sinistra. Ele achou o visual animal e resolve levar também um elmo e uma espada que ele provavelmente nem sabe como segurar.
Aí, o Yuki entra no modo emocionado e começa a agir estranho, dizendo que finalmente assumiu a forma que sua alma tanto desejava. O Clayman e o pessoal em volta ficaram só no climão, sentindo aquela vergonha alheia básica. Mas o Yuki tá se sentindo o dono do mundo e diz que agora encara qualquer missão. Para se livrar logo do chato, o Clayman leva ele até a guilda. A recepcionista, quando bate o olho no Yuki, acha que ele é um novo monstro invocado do Clayman, mas ele explica que é só um conhecido antigo atrás de trabalho pesado. Ela avisa que só tem missão de rank A, e o Yuki, sem filtro nenhum, diz que vai levar todas. É muita coisa de uma vez, mas ele não tá nem aí. Antes de sair, a moça pede o nome dele, e o cara se autodenomina o espadachim mágico do Raio Negro. O Clayman quase tem um treco de tanta vergonha, mas só pede para inscrever o maluco de uma vez. Dito e feito, nosso prota vai direto encarar um dragão. O bicho é colossal, mas o Yuki avisa que o monstro vai se arrepender de ter nascido. Ele usa a magia daquela espada estranha e frita o dragão no choque. Missão cumprida. Ele entrega o coração do bicho para um senhor que precisava disso para salvar a filha. E a galera começa a olhar para ele com outros olhos. Afinal, solar um dragão não é para qualquer um. Até o Clayman tem que admitir que o moleque tem talento. Com o dever cumprido, o Yuki pega seu último encargo e se prepara para partir. Quando cai a noite, vemos 2 guardas vigiando um local, mas aqueles tipos de túnica usam o tal livro do olho para colocar todo mundo para dormir. Com o caminho livre, eles entram em cena. O líder é um ruivo que parece ter um objetivo bem específico ali dentro. Eles encurralam um comerciante que estava só fazendo o trabalho dele e avisam que vão levar tudo, prometendo não machucar ninguém se ele não reagir. Só que no meio do assalto, começa a rolar uma risada vinda do nada. É o Yuki, que desce do telhado e manda o papo. Vocês não vão escapar do espadachim mágico do Raio Negro. Ele avisa que se renderem, ninguém sai ferido. Os bandidos ficam até meio confusos, porque o visual do Yuki é tão bizarro que dá até pena. O líder manda a Yel e o Hardbone resolverem o problema. Os dois são rápidos, mas o Yuki desvia de tudo com o pé nas costas. Como ele quer dar um show, começa a soltar raios para todo lado. A menina leva um choque, o garoto vem logo atrás e os dois vão de base para o chão. O líder vê que a coisa ficou séria e tenta usar o livro mágico, mas não tem comparação com o poder do Yuki. Ele é pressionado sem dó até perder o fôlego. O Yuki finaliza com a espada e deixa o cara desmaiado. O mercador vai logo agradecer, porque graças ao nosso prota, ele vai conseguir entregar todos os chocolates de São Valentim. O Yuki fica em choque, não sabia que essa data existia por ali. Enquanto ele processa a informação, a guarda real chega com o Duke, a Laufita e o nosso querido Raven. O Duke e o Raven sacam na hora que aquele estilo diferenciado só podia ser de uma pessoa. O Yuki tenta manter o disfarce de espadachim misterioso, mas bastou abrir a boca para confirmarem que era ele mesmo. A elfa pergunta se foi ele que resolveu a parada, e ele pede para não entenderem errado, entregando os bandidos para os guardas. O Raven avisa que aqueles são o ladrão fantasma Envy e seu bando. O Yuki acha graça de ver o Raven usando o Duke como alto-falante para gritar pro mundo que sabe que ele ainda está por ali. O Duke fica possesso e manda o Yuki parar de agir como um doidinho e voltar ao normal, porque ver o capitão dele passando essa vergonha dói na alma. Ele achou que viver entre os humanos ia acalmar o Yuki, mas manda ele se olhar no espelho. O Yuki se ofende, diz que o preto azabate é o auge da moda, mas quando ele tira o elmo na frente de um espelho, ele nem aguenta a própria imagem. A ficha cai e ele decide encerrar a palhaçada. No dia seguinte, ele vai buscar a recompensa na guilda e pergunta para o Clayman qual era dessas dos bandidos. O Clayman explica que eles eram aventureiros de rank B, que piraram depois de achar aquele livro em uma masmorra. O plano deles? Acabar com o São Valentim, roubando todo o cacau e chocolate da cidade. O Yuki até entende sentimento de revolta, mas condena os métodos. Do lado da Cecília, ela e as amigas estão na força-tarefa para fazer chocolates. Cada detalhe importa. A Sofia ajuda no trabalho pesado, enquanto as outras moldam os docinhos. A Cecília quer dar para todo mundo. Crianças do orfanato, amigos, ajudantes. A Mikana acha isso estranho, porque para ela o São Valentim é para alguém especial, mas ela fica na dela, morrendo de vergonha. Quando o grande dia chega, o Yuki pula da cama cedo. O Gary tenta puxar assunto, mas o prota sai voando para se arrumar e ficar bonitão. Alguém bate na porta e ele já grita o nome da Cecília, mas quem aparece é a Teal, trazendo chocolates de magicita para sua divindade gárgola. Ela tenta dar na boca do Gar, que fica todo sem jeito, enquanto o Yoki sai de lá derrotado e tristinho.
Na guilda, ele encontra o Clayman com uma caixa enorme. O cara abre e começa a ostentar um monte de chocolates lindos que a Sofia fez pra ele. O Clayman tá nas nuvens, dizendo que tem a melhor esposa do mundo, virando a inveja de todo mundo ali. O Yoki fica seco por um pedaço, mas o Clayman não libera nem a pau. Nosso prota sai correndo, fazendo a linha nem queria mesmo. Sem querer voltar pro quarto, ele vai desabafar com o Duque, que tenta dar um apoio moral. Aí aparece a elfa, toda fofa e tímida, e entrega uma caixa pro Duque. Ele nem acredita que é pra ele, mas ela agradece por toda a ajuda e diz que o admira muito. O Duque aceita com aquele jeito frio dele, mas a menina sai radiante. O Yoki vê aquilo e sai correndo de novo, desejando que um raio parta o Duque. Próxima parada, Raven, mas a Happiness está lá com ele. Os dois estão naquele silêncio mortal de quem é tímido demais pra falar oi. O Yoki vê o clima de romance e sai vazado também, desejando outro raio pro Raven. Ele tá na fase de odiar casais, até que vê o herói com uma fila quilométrica de mulheres querendo dar chocolate pra ele. O Yoki fica indignado com a injustiça da vida e acaba trombando com a Mikana. Ele pergunta se ela também vai entrar na fila do herói, mas ela tá desanimada, achando que cozinha mal e pensando em desistir. O Yoki se sente mal por ter sido grosso, mas o herói aparece procurando justamente por ela. Ele ignora a multidão e diz que queria os chocolates da Mikana primeiro. Ela fica toda vermelha e entrega os doces, mesmo achando que ficaram horríveis. O herói come, diz que tá uma delícia, mesmo quase quebrando um dente na dureza do chocolate, e o clima fica todo romântico, até a multidão perceber e estragar o momento. Sem ter para onde ir, o Yoki vai até a mansão da Cecília. Ele tá se sentindo patético e piora quando a Aquarin diz que a Cecília saiu para a cidade. Ele desmorona, mas a Aquarin, muito gentil, dá chocolates pro Siki e também pro Yoki. Ele faz doce, diz que só queria os da Cecília, mas acaba aceitando humildemente. Só que o clima quebra quando o Duque chega avisando que o Envy fugiu da prisão. Na cidade, a Cecília tá lá distribuindo doces para as crianças quando o chão começa a tremer. Um monstro gigante aparece com os 3 garotos em cima, quebrando tudo. O Envy grita que luta por todos que sofrem no São Valentim e começa a sugar todo o chocolate da área. Eles mandam os bonitinhos pro inferno e tocam o terror. O herói tenta enfrentar eles, mas o Envy diz que alguém popular nunca vai entender a dor deles. Eles tentam esmagar a Mikana e o herói, mas o pessoal chega para ajudar. O Yoki manda os amigos evacuarem a área e começa a escalar os prédios. Ele para no topo e começa um discurso todo teatral pedindo o fim da violência. Ele diz que entende a dor deles e que em outra vida estaria fazendo o mesmo. O Yoki acha que está arrasando, mas os amigos lá embaixo estão só sentindo pena da tristeza que é a vida dele. O Yoki tenta dizer que ficar bravo por chocolate é bobeira, mas os meninos revidam dizendo que ele é igual a eles e não ganhou nada. O Yoki mente dizendo que ganhou sim, contando da mãe de uma amiga, mas os garotos não caem nessa e atacam. O Yoki sobe no monstro e vai derrotando um por um. Na vez do Envy, o bicho começa a soltar magia para todo lado. No meio da luta, o Envy diz que ele não devia esperar nada desse dia, e o Yoki responde que tem fé que a garota que ele gosta vai dar o presente dele, e o dia ainda não acabou. O Envy fica possesso e ataca com tudo, dizendo que o Yoki é um chato por querer chocolate de quem gosta, mas o prota insiste que todo chocolate dado com amor traz felicidade. No meio da confusão, o monstro suga o chocolate que a Cecília ia dar pro Yoki, e aí o nosso prota vira o bicho. O Raven tenta destruir o monstro, mas a Mikana avisa que se fizer isso, os chocolates somem. O Yoki, desesperado para recuperar o presente da Cecília, perde o controle da magia e solta um raio que destrói o livro do Envy. O monstro desmancha e os chocolates caem do céu. O herói salva o Envy da queda e descobre que, na verdade, o líder é uma garota. Ela confessa, morrendo de vergonha, que odeia o São Valentim, porque no passado foi rejeitada de forma cruel por quem gostava. O herói, no seu modo galã, diz que aceitaria qualquer chocolate dado com carinho, ganhando o coração da menina e ficando com toda a glória da vitória. O Yoki, que fez o trabalho sujo, fica lá resmungando contra os bonitões. Mas aí a Cecília aparece, vai até ele e pergunta se ele aceita o presente dela. Óbvio que o Yoki aceita na hora. Todo mundo volta para casa e o Yoki vai abrir o pacote com seus amigos. A princípio parecem só biscoitos, que ela deu para todo mundo, mas no fundo ele encontra um bolo lindo com uma carta agradecendo por tudo que ele faz. O Yoki foi o único que ganhou algo especial.
Ele termina o dia radiante. A história toma um rumo mais profissional quando a Guilda dos Mercadores manda um SOS desesperado para a central. O pedido era uma inspeção de urgência porque o BO estava pesado demais. As mercadorias preciosas dos caras estavam sumindo, como se tivessem criado pernas no porto de Framer. Os mercadores estavam num prejuízo de chorar no banho e estavam exigindo que a guilda montasse uma comissão de elite para investigar o caso, prender os gatunos e, se possível, recuperar o que foi levado. Quando o Yuki coloca o olho no mapa da missão e vê que a treta toda tá rolando na praia, a lâmpada da ideia brilha com a força de 1000 sóis na cabeça dele. O pensamento dele foi certeiro. Pô, praia, areia, água de coco é a chance de ouro para eu levar a Cecília no encontro romântico totalmente disfarçado de trabalho oficial. Ele não perdeu tempo e aceitou o encargo, praticamente já visualizando o pôr do sol com a amada. Mas o destino, que adora dar uma rasteira de última hora, não facilitou. Passado um tempo, vemos que o plano de mestre deu chabu. Cecília deu um não bem redondo, dizendo que não podia acompanhá-lo. De volta ao presente, a Happy, que não tem filtro nenhum, já chega mandando a real. Se é um idiota, Yuki, como é que aceita o trampo sem confirmar o horário dela primeiro? O Yuki, sentindo o golpe da verdade, tenta mudar de assunto e nota algo estranho. O que é isso aí na sua cintura, Happy? Ela, com a maior naturalidade do mundo, revela que são suas penas, ou seja, parte do corpo dela. O Yuki já fica nervoso, pedindo pra ela parar de falar essas coisas, porque, o povo pode mal interpretar e achar que ele é algum tipo de esquisito. Nesse meio tempo, chega o Raven. O cara também vai na missão, mas quase cai de costas quando vê que a Happy vai junto. Ele fica vermelho igual um pimentão ao perceber que ela tá usando o broche que ele deu de presente. O clima tá mais tenso que corda de violão. O cocheiro avisa que é hora de partir. A Happy entra primeiro na carreta e o Raven aproveita para puxar o Yuki no canto. Por que ela tá indo também? O Yuki explica que as habilidades mágicas dela vão ser úteis, mas o Raven entra numa bad profunda porque percebe que não sabe nada sobre ela. O Yuki, no papel de coach de amizade, tenta acalmar o parceiro. Relaxa, é normal, vocês não se conhecem direito ainda. Aproveita a viagem para desenrolar. Mas o Raven é tão travado que na hora de sentar nem teve coragem de ficar do lado dela. É um caso perdido esse moleque. Finalmente, eles chegam ao porto e o Yuki, tentando ser o cupido da rodada, manda os dois irem investigar juntos enquanto ele vai falar com o cliente. Plano perfeito para eles passarem um tempo a sós, certo? Errado. A Happy chega no marineiro com aquela delicadeza de um rinoceronte. Ei, info, roubo, estamos aqui. Parece uma cavernícola falando, sério. Como o Raven é tímido demais para abrir a boca, ele apela para o caderninho e escreve tudo o que precisam. O marinheiro, meio ofendido, solta o desabafo. Se a gente soubesse quem era o ladrão, já tinha entregado. O alto comando olha pra gente como se fôssemos bandidos, mas marinheiro de verdade não rouba nem mente. A Happy, convencida, diz que eles são inocentes e promete investigar. O marinheiro fica todo emocionado com a atitude dela e chama a galera toda para contar o que sabem. Em 2 palitos, os dois estavam cercados de gente querendo desabafar. Mais tarde, o Yuki se reúne com a dupla para ver o que descobriram. O Raven conta que a coisa é bizarra. Não tem testemunha ocular, mesmo com vigias em cada mastro. É como se ninguém lembrasse de nada. O único detalhe é que antes do apagão, todos ouviam uma voz de anjo cantando. Conclusão: sereia na área. O Yuki, curioso, diz que queria ver uma sereia, mas esse comentário faz os marinheiros tremerem de medo. Eles imploram para eles acabarem com a criatura, porque barcos já sumiram e gente morreu. O Raven, querendo mostrar serviço, saca a caderneta e se apresenta como comandante da Ordem de Cavaleiros, jurando proteger o povo e derrotar a sereia. Depois dessa tensão, eles param para comer um doce. A Happy dá um doce pro Raven e o clima fica tão empalagoso e mela a cueca que até o Yuki fica incomodado. Então o Raven traz a info quente, achou um testemunha que viu a sereia numa caverna perto do mar. Ele tenta dar de protetor e pede pra Happy ficar, contando uma história triste de quando o exército do Rei Demônio destruiu uma aldeia e ele não pôde proteger ninguém. Ele quer que ela fique segura, mas a Happy só dá um sorrisinho e diz, nem pensar. Ela levanta e vai embora, deixando o Raven no vácuo. O Yuki tenta consolar falando, calma Raven, ela é muito mais forte do que parece. Ao chegarem na caverna, eles dão de cara com o estoque roubado.
Do nada, a sereia surge do mar e começa aquele canto hipnótico. Os caras tapam os ouvidos, mas a Happy, surpreendendo geral, começa a cantar por cima para anular o feitiço. O Raven aproveita a brecha, o Yuki bloqueia a fuga com magia e a sereia fica acurralada. Desesperada, ela grita que os humanos têm o povo dela cativo e que a companheira dela é inocente. O Raven tá pronto para dar o golpe final, dizendo que não houve palavra de demônio, mas a sereia começa a chorar. A Happy, vendo aquilo, entra na frente da espada. O clima pesa. O Raven pergunta se o Yuki também virou casaca e tá do lado dos monstros. O Yuki manda a real. Se ela atacou humanos, tem que pagar. Mas primeiro, vamos ouvir o que ela tem a dizer. A Happy fica ali, tremendo, lembrando de quando ela mesma era alvo das espadas, e o Yuki percebe como ela ficou forte psicologicamente. A sereia não acredita que alguém vai dar ouvidos para ela. O Raven, todo amargurado, fica de costas, e o Yuki, para tentar quebrar aquele gelo de cemitério, resolve se apresentar. Ele pergunta para a sereia se o Raven tá mal da cabeça por ficar ali com aquela cara de paisagem, só para aliviar o ambiente. No fim, ele aponta para os amigos. Aquele amargurado ali é o Raven, e a grossa é a Happy. Eu sou o Yuki, e agora solta o verbo. A coisa ficou séria lá na caverna. A sereia se apresentou como Shake, e o Yuki, que não é bobo nem nada, foi logo perguntando por que ela tentou apagar todo mundo com aquele canto. A coitada desabafou, disse que só fez isso porque um humano estava mandando. Ela contou que vivia na dela, longe de confusão, mas um dia ela e a amiga Misaki foram pegas por uma tempestade bruta. Quando acordaram, estavam nas mãos desse cara maldito que ameaçou acabar com a Misaki se a Shake não virasse a arma de roubo dele. O Yuki e a Happy sentiram na hora que a menina estava falando a verdade, mas o Raven estava mais teimoso que mula empacada. Ele começou com aquele papo de que não dá pra confiar em demônio. O maluco não tem noção do perigo, né? Falando isso na frente da Happy. Ela não perdeu tempo, pegou na mão dele, olhou fixo e mandou o checkmate. Então, confia em mim, porque eu acredito nela. E como a carinha da Happy é a criptonita do Raven, o cara derreteu na hora. Ele aceitou abrir uma nova investigação e logo eles mataram a charada. Os bandidos soltavam informações falsas para atrair curiosos até a caverna. A Shake os dormia e aí os caras davam um fim nas vítimas para não deixarem rastro. O Raven até soltou um plano muito bem bolado para ser coisa de demônio. Alô Raven, olha o preconceito, fi. O Yuki perguntou onde era o esconderijo, mas a Shake não sabia porque sempre levavam ela de olhos vendados. Só que o Raven, que finalmente ligou os neurônios, avisou para todo mundo relaxar. Se o plano dos caras era esse, eles iam aparecer ali rapidinho para conferir o serviço. Não deu outra. Daqui a pouco, a gangue de bandidos surge na entrada da caverna, prontos para pegar o que restou do grupo. O líder deles, todo fingido, chegou no Raven dizendo que estava preocupado. O Raven só deu aquele olhar de desprezo e mandou a real. Vocês não valem nem o que essa sereia se preocupa com a amiga dela. Os caras ainda tiveram a audácia de rir da voz dele. Aí o Raven perdeu a linha. Ele disse que não ia matar, mas que a lei ia pesar pra cima deles. O que se viu depois foi o Raven distribuindo tapa, soco e pescotapa pra todo lado. O cara estava possuído pelo ritmo da justiça. Quando os bandidos viram que o negócio ia ficar feio e tentaram dar no pé, o Yuki entrou na frente para bloquear. Mas a Happy, que queria ação, tirou o Yuki do caminho, literalmente, e usou a habilidade dela para estampar os bandidos nas árvores como se fossem figurinhas. Ela chamou o Raven para lutar junto e num piscar de olhos, tava todo mundo amarradinho. O líder dos bandidos, vendo que a casa caiu, começou a chorar e inventou que a sereia que estava controlando eles. O Raven nem quis saber, botou a espada no pescoço do cara e mandou ele desembuchar onde estava a Misaki. Quando acharam a outra sereia, o Raven ficou indignado. Os caras trancaram a coitada numa caixa como se fosse bagagem. Na hora que cortaram as cordas, a caixa quebrou e a Misaki estava lá, digamos, bem à vontade. A Happy, super protetora, já pulou na frente para tapar os olhos do Yuki e chamou ele de porco e cochino, enquanto a Misaki explicava que conseguia transformar a cauda em pernas, mas perdia os poderes assim. O reencontro das duas amigas foi aquela choradeira de alegria. Como agradecimento, elas quiseram cantar para os meninos. Eles até ficaram meio tensos, com medo de caírem no sono de novo, mas elas prometeram que aquela era uma canção de paz, sem feitiço. As duas começaram uma serenata de arrepiar, e a Happy, que não aguenta ficar de fora de um show, se uniu às duas, virando quase um trio de mariachis ali na praia. No pôr do sol, chegou a hora da despedida. O Raven, mostrando que evoluiu, chegou na Shake e pediu perdão por ter quase atacado uma inocente. A Shake, toda fofa, agradeceu com um beijinho na bochecha dele. Rapaz, a Happy e o Yuki ficaram em choque. Mas a Happy não ia deixar isso barato nem morta.
Ela ficou encabulada de raiva, usou a magia dela para mandar o Yuki voar longe, sobra sempre pro protagonista, né? E foi direto no Raven, sem aviso, tacou um beijão na boca dele para marcar território de vez. É o famoso, pode tirar o olho que esse aqui tem dona. O Yuki lá de longe só conseguiu gritar, o que é que você fez, maluca? A Cecília manda um recado pro Yuki. Ele agradeceu por ela ter usado o dia de folga para entregar a mensagem, mas ela respondeu na lata que não precisava de agradecimentos, já que também queria dar uma passada para ver a deidade guardiã. O Yuki se despediu e deixou as duas a sós, mas ao sair, sentiu que a pequena estava estranhamente quieta. Mal sabia ele que logo depois a garotinha ia explodir de alegria, contando para a deidade que finalmente tinha conseguido se comportar como ele queria, toda orgulhosa enquanto mostrava as pedras mágicas que tanto curtia. A deidade, coitada, só pensava em como ia fazer para tirar aquela mentalidade esquisita da cabeça dela. Enquanto isso, o Yuki encontrou a Cecília e o chá que ela preparou estava uma delícia. O dia passou voando, mas na hora de ir embora, ele ficou naquele dilema. Acabou mais um dia incrível, mas é isso que eu realmente quero? O cara claramente está em crise, se perguntando se ser só o amigo é suficiente para ele. Algum tempo depois, o Yuki colou no Duque para pedir uma luz, já que ele é o único com quem pode trocar uma ideia sobre assuntos do coração. O Duque, com pena da situação, perguntou se o Yuki não tinha mais amigos, e ele, todo indignado, jurou que tinha. O Duque mandou ele desembuchar logo e contar que burrada tinha feito, e o Yuki confessou. Usou a habilidade que o próprio Duque ensinou para ficar bisbilhotando a Cecília depois que ele ia embora. O Duque olhou para ele como se estivesse vendo um doente mental. Cara, isso é invasão de privacidade, é assédio, isso dá cadeia. O Yuki tentou argumentar que só queria conselhos, mas o Duque foi direto. Você é um covarde. Ele jogou a real, perguntando se o Yuki estava satisfeito em ser apenas o companheiro de chá da Cecília. O Yuki ficou sem resposta, enquanto o Duque avisou que se ele não conhecesse a mina de verdade, o romance nunca ia sair do zero. O Yuki agradeceu o toque, mas tomou uma bronca para parar com a perseguição. Só que a Mikana, que passava por ali, ouviu tudo e perguntou se o Yuki tinha virado criminoso. O Duque, para se livrar do climão, entregou o Yuki para Mikana, já que ela conhece bem a Cecília. Corta a cena, o Yuki agora tá com o Raven e a Mikana, implorando para eles contarem sobre a Cecília. Eles acharam a atitude do Yuki patética, mas como a Mikana devia um favor por um conselho antigo, resolveu ajudar. Ela explicou que sem a Cecília, o grupo do herói nem existiria. O motivo? As mulheres que vivem em cima do Yuga que ela sozinha não dava conta. Na verdade, ela só piorava a situação, mas a Cecília sempre aparecia para colocar ordem na casa. O Raven completou, dizendo que ela resolve tudo nos bastidores. O Yuki sugeriu que eles repartissem as tarefas, e a Mikana, toda sem graça, disse que adoraria se desse. O Raven contou que eles já fazem isso. Ele cozinha porque a Mikana é um desastre e o Yuga sempre se mete em encrenca, enquanto a Cecília e a Mikana cuidam de buscar informações, já que o Raven não leva jeito para isso. Eles também contaram que é a Cecília quem gerencia a grana. Quando o Yuki perguntou o que o inútil do Yuga faz, a resposta foi simples. Os desastres dele sempre acabam ajudando as pessoas. A bondade dele é real, e eles estão felizes com ele sendo o herói. O Yuki nem quis saber do Yuga, ele queria era o apelido da Cecília. Eles estavam prestes a contar quando a Cecília brotou do nada, com uma cara de psicopata, perguntando se a hora do chá estava agradável. O clima pesou na hora, os caras ficaram com medo, e quando perguntaram o que a fazia ali, ela disse que precisava conversar. A Mikana, apavorada, tentou disfarçar que só estavam batendo papo, mas a Cecília, ainda com aquele olhar de louca, disse que também queria lembrar de algumas coisas, e levou a Mikana embora. O Raven avisou ao Yuki que infelizmente o apelido da Cecília ia ficar para depois. Mas o Yuki nem ligou tanto. Graças ao sacrifício da Mikana, ele descobriu onde a Cecília não gosta de estar, e na verdade descobriu onde ela trabalha. O Raven levou o Yuki até um orfanato, onde ela faz trabalho voluntário. As crianças, ao verem o Yuki, gritaram, "O espadachim de sangue frio!" O Yuki ficou confuso com o apelido, e o Raven explicou, esse é o dele, porque nunca fala nada. O Yuga é o herói errante, e a Mikana é a guardiã. O Yuki sacou que a tal Santa Mãe de quem as crianças falavam era a Cecília, mas não entendeu o porquê do nome. O Raven disse que ele ia descobrir na hora certa,
mas soltou uma frase estranha sobre o Yoki não saber o que quer da vida. O Yoki ficou boiando, eu também, mas o Raven mandou esquecer e sugeriu pegarem um trabalho enquanto ele decide o que fazer. O Yoki, achando que tinha tido um estalo de gênio, deu início à sua operação Eu Também Sou um Herói. No dia seguinte, enquanto esperava o Raven na fonte, ele já ia treinando como mostrar seu lado mais cool. Só que quem aparece para o encontro é a Mikana, e o Yoki já murchou na hora. A moça, querendo saber qual era o tal plano para poder avaliar, ouviu tudo. Ele queria levar a Cecília numa mansão cheia de não-mortos para brilhar derrotando os fantasmas e ficar todo bonitão da fita. A Mikana não perdoou, nota 30 para o rapaz. Chamou ele de idiota, lembrou que a Cecília é uma sacerdotisa, logo a maior especialista contra esse tipo de criatura, e deu a letra. O que importa é o bem-estar dela, não a vaidade dele. Ela decidiu que os dois seriam a força principal e ela ficaria na retaguarda para dar espaço para o casal criar confiança. O Yoki engoliu o orgulho e aceitou, e logo a Cecília apareceu, surpresa com a companhia da Mikana e revelando que trouxe o Rap como reforço. Chegando na mansão, o Yoki e o Rap queriam sair quebrando tudo, mas a Mikana deu o freio. Segue o plano, criatura! O grupo avançou e os primeiros não-mortos foram deletados pela Cecília sem nenhum esforço. Depois, o Yoki segurou a segunda leva e a Cecília finalizou tudo com seu círculo sagrado. No meio do caminho, o Yoki perguntou se ela estava cansada e, como um bom cavalheiro, ofereceu água. A Mikana observou tudo e pensou, ele é um cara estranho, mas até que atencioso. Finalmente, chegaram na sala do chefão, um rei não morto. O bicho ficou pistola com a invasão, mas o Yoki, sem medo de ser feliz, não só esquivou do ataque, como chutou a coroa do esqueleto e começou a tirar onda, chamando-o de simples osso. O esqueleto surtou, buscou a coroa, pegou a espada e tentou atacar de novo, mas o Yoki desarmou o bicho num piscar de olhos. O rei não morto, sem saída, se rendeu. Na hora do gran finale, o Yoki chamou a Cecília para terminar o serviço, mas ela, com seu coração enorme, viu que o esqueleto prezava aquela coroa acima de tudo. Em vez de só destruir o bicho, ela usou um feitiço de alto nível chamado Rombo Celestial, enviando a alma e a coroa dele para o céu. Antes de desaparecer, o esqueleto jurou ouvir a voz de alguém querido. O Yoki, observando a cena, lembrou do convite que a Cecília fez para ele ir ao mundo dos humanos. Com a missão concluída e a Cecília exausta, o Yoki mandou aquela tática manjada. Ei meninas, por que vocês não vão lá verificar se não ficou nenhum monstro escondido? Elas caíram na lábia e foram, deixando os dois a sós. O Yoki pediu para ela encostar no ombro dele, e quando tentaram andar, ela não conseguiu nem dar um passo. O rapaz não pensou duas vezes, pegou a moça no colo. A Cecília ficou toda envergonhada, mas ele tranquilizou, dizendo que ia correr para ninguém ver. Mais tarde, quando o grupo se reencontrou perto da carruagem, estavam os dois sentados, cada um para um lado e num silêncio mortal. Na volta para a cidade, o Yoki perguntou para Mikana que nota ele tirava agora. Ela sorriu e disse que não ia dar nota nenhuma, pois tinha desistido de avaliar o esforço dele. O Yoki ficou boiando, sem entender nada, mas ela explicou que viu ele carregando a Cecília e sugeriu que ele continue se esforçando do jeito dele, sem neura. Ela se despediu, deixando o Yoki confuso, enquanto ela mesma pensava que também precisava correr atrás dos objetivos dela. Tempo depois, o Yoki encontrou a Cecília, que comentou ter ficado sabendo que ele deu uma passada no orfanato. Ela aproveitou para perguntar se ele já tinha descoberto o apelido dela e deixou um aviso: nem pense em chamá-la assim. O Yoki, na paz, disse que nunca faria nada para chateá-la, mas a curiosidade bateu. Afinal, por que tanto mistério? A Cecília ficou pensativa por um momento. O Yoki, sem rodeios, soltou que achava que o apelido caía como uma luva. Ele relembrou o momento em que a viu tratando o não-morto, confessando que aquilo o tocou profundamente e reforçou a ideia de que, no fim das contas, ela era uma santa de verdade. A Cecília deu aquela corada básica e, respirando fundo, resolveu abrir o jogo. Ela disse que a história por trás do apelido Madre Santa era bem conhecida e que preferia contar pessoalmente a deixar que ele ouvisse por terceiros. E aí veio a revelação. O culpado de tudo era o tal do Hyuga. O cara vivia listando as tarefas que ela cumpria, cozinhava, costurava, ia atrás de informações valiosas e geria o dinheiro com uma maestria invejável. Para ele, ela fazia tudo, exatamente como uma mãe faria. E por um motivo que só o Hyuga entende, ele começou a chamá-la de mamãe na frente de
todo mundo, sem cerimônia nenhuma. Não deu outra, o apelido colou e de repente ela virou a Madre Santa. O Yoki, ouvindo a explicação, não conseguiu se segurar e caiu na risada. É difícil de acreditar que um apelido tão imponente tenha surgido de uma palhaçada dessas. O nosso protagonista tá focado na missão, grande reforma do Gar. O grandão cansou de ser sustentado e mandou a real. Quer trabalhar para ajudar nas contas e não vê a tio gastando todo o dinheiro dela com magicita para ele. Dignidade é tudo, né? Só que o plano do nosso herói para passar despercebido é, bem, exótico. Ele mete uma máscara bizarra no Gar que dá um medo danado e ele próprio se fantasia de espadachim mágico do raio negro. A recepcionista da guilda quase teve um treco de pavor. Para piorar, o Yuki chega todo pomposo dizendo que é amigo de confiança e que vai dar trabalho pro mascarado. A coitada não tancou e chamou o Clayman na hora. O Clayman aparece com aquela cara de poucos amigos, reclamando que estava ocupado. Mentira deslamada. A recepcionista explanou que ele estava babando na marmita que a esposa fez. Depois do mico, ele resolve ajudar. Gar se registra como aventureiro, com o Yuki como fiador, e eles saem para providenciar uma arma para o grandão. O Prota explica que, embora o Gar tenha magia, é magia negra. Se alguém vir, descobre que ele é um demônio, e aí o servidor cai para eles. O plano é ensinar o Gar a viver em Minerva como parceiro do espadachim mágico do raio negro. No dia seguinte, eles chegam na guilda gritando, prontos para o combate. Clayman manda eles calarem a boca e avisa que tem alguém esperando no fundo da guilda. Quem era? Ninguém menos que a Cecília. O Yuki tenta manter o personagem. Eu não sou o Yuki, sou o espadachim mágico do raio negro. Mas a Cecília lança aquele olhar de tá de brincadeira comigo? E ele amansa na hora, pedindo desculpa pela palhaçada. A fofoca correu rápido. A Sofia contou pra ela sobre esse tal espadachim estiloso e a Cecília ligou os pontos rapidinho. Preocupada com as loucuras do Yuki, ela decide ir junto na missão para garantir que ninguém vai de base por bobeira. A primeira missão? Achar um gato perdido. O Yuki chega nos donos do gato com aquela skin de vilão e assusta os pobres velhinhos. Ele acha que tá abafando, mas a Cecília manda ele ficar quieto e começa a investigar de verdade. O gato sumiu faz uma semana e o casal tá inconsolável. Enquanto o normal seria perguntar pros vizinhos, o Yuki decide ser o Yuki. Ele sobe no telhado e usa o olfato tunado para caçar o cheiro dos donos no bicho. Ele atravessa a cidade correndo e acha o bichano, que olha para ele com um ódio mortal. Pro gato não dar trabalho, o Yuki mete um feitiço de sono. Só que o gato não tava sozinho, ele traz 2 gatos pros donos. Os velhinhos ficam confusos. Ué, por que 2? O Yuki, com toda a sua sabedoria, diz que eles pareciam amigos, então agora o casal tem que adotar os 2. Ele ainda cura os ferimentos dos bichos e sai andando todo orgulhoso, achando que fez a boa ação do século. Com a missão feita, o Yuki já quer engatar outra, mas a Cecília puxa o freio de mão. Ela lembra que o objetivo é o Gar aprender a trabalhar, porque ninguém consegue imitar as maluquices que o Yuki faz. Eles partem então para colher ervas. O Yuki ensina uma lição importante: nunca pegue tudo de uma vez. Tem que deixar um pouco para os outros aventureiros iniciantes terem o que colher também, senão o mercado quebra. O Gar aprende rápido e já quer partir para o próximo desafio, deixando as bobagens do Yuki para trás. Agora o bicho vai pegar, porque a missão da vez é exterminar goblins. O Yoki e a Cecília até se posicionam para dar aquele suporte, já que é a primeira luta real do Gar. Mas eles logo percebem que o grandão não precisa de babá. O cara varre os goblins com uma facilidade absurda, tipo passando o rodo em geral. Quando voltam para a guilda, o Gar recebe sua primeira recompensa e a ficha cai. Ele finalmente entende o que é ganhar o próprio pão. Mas, ao mesmo tempo, ele fica pensativo. Putz, a tio fazia isso o tempo todo sendo muito mais fraca que eu. O sentimento de gratidão bate forte e ele decide que vai ralar dobrado para pagar a dívida que tem com ela. Os amigos ficam todos orgulhosos e já se prontificam para ajudar no dia seguinte, mas o Gar manda um "valeu, mas daqui pra frente eu sigo solo". O cara tá focado na carreira. Com o Gar seguindo o próprio caminho, o Yoki, ou melhor, o Raio Negro, se despede e já começa a pensar no próximo passo. Ele vira para Cecília e, como já tá anoitecendo, rola aquele clima de despedida. Só que ela pergunta quais são os planos dele,
E o Prota, querendo aproveitar que tá disfarçado e no hype, diz que vai fazer umas missões de rango A. Para a surpresa e desespero interno dele, a Cecília diz que adoraria ir junto. O Yoki tenta dar aquela desculpa esfarrapada de que essas missões levam dias e ela é uma mulher ocupada, mas ela insiste que tá tudo certo. O problema pro nosso Prota é que de repente a missão virou um encontro de viagem. Até hoje eles só tinham tomado chá ou viajado em grupo, mas ficar sozinhos por dias, o coração do moleque quase sai pela boca. Ele tenta a última cartada. Mas você vai ficar desconfortável com essas roupas? Precisa se preparar. Ela só pede 5 minutinhos e volta com a skin de Aventureira Cecil, totalmente disfarçada e equipada. Não teve jeito, partiram pro rolê. A missão é investigar umas ruínas, algo que o Claymon achou um porre e passou pra frente. O Yoki achou que ia ser moleza, mas a Cecília dá uma aula. A dificuldade não é o monstro, é a logística. Não tem estrada, não tem vila, o caminho é hostil e dentro das ruínas a regra é clara. Olha, mas não toca. Nada de magia, nada de quebrar as coisas e se aparecer monstro é para estudar, não para descer a lenha, já que o cliente é um arqueólogo sério. O peso da responsabilidade bate e o Yoki decide levar a sério. Quando a noite cai, eles montam um acampamento. A Cecília cuida do fogo e da janta, enquanto o Yoki busca ingredientes. Ele tá uma pilha de nervos, mas decide usar o disfarce de espadachim doidão para mascarar a vergonha, agindo todo pomposo e criando um campo de proteção mágica em volta deles. Na hora de comer, a Cecília manda a real. Não tem ninguém olhando, tira esse capacete, é falta de educação. Ele tenta resistir, dizendo que a máscara tem um buraquinho para comida, mas ela insiste tanto que ele cede. Ele fica lá todo vermelho, vendo como ela é linda cozinhando. A comida tá maravilhosa e ele elogia tanto que ela até acha que é exagero. O clima tá ótimo, mas o Yoki entra em curto-circuito de tanta vergonha, come em 1 minuto e taca o capacete de volta para agir como um louco de novo. Ele diz que precisa dormir logo, o que deixa a Cecília meio murcha, porque ela queria curtir mais o momento. Ela até zoa ele, imitando o jeito dele falar e lembrando que ela já derrotou o Rei Demônio com o grupo do herói, então ela aguenta muito mais que o espadachim negro. Eles tentam dormir, mas a cabeça da Cecília tá em outro lugar. Ela lembra de uma conversa séria que teve com o Rei Dartz. Alguém pediu a mão dela em casamento. O rei até brincou que ela gosta daquele garoto divertido, o Yoki. Mas a situação é tensa. Quem quer casar com ela é o herdeiro de um grande senhor feudal do país vizinho, ou seja, um problema. Aí é que tá. Na manhã seguinte, a dupla já bota o pé nas ruínas. Logo de cara, a Cecília dá aquele toque no Yoki. Ô amigão, baixa o tom aí, porque se gritar muito, os monstros vão brotar do chão. Como ela é braba e tem uma força descomunal, a ideia era ela ir na frente, até porque a magia dela não ia botar a ruína abaixo. Mas o nosso protagonista não arredou o pé. Ele queria mostrar uns feitiços novos que ela ainda não tinha visto, além de garantir que tá com tudo sob controle. O trunfo dele? O cara consegue sentir e ver os bichos antes mesmo de eles darem as caras. Com esse radar ligado, eles foram avançando, mas sempre naquele sapatinho, com o máximo de cuidado. Quando os monstros apareciam, a parada era bem mais simples do que parecia. Eles precisavam continuar progredindo e deram de cara com uma sala lotada de criaturas. Foi a deixa pro Yoki ostentar um novo feitiço, mas ele pediu pra Cecília tapar os olhos, porque o negócio era um orbe de luz que hipnotizava geral. O melhor de tudo, não faz barulho e nem machuca os bichos. Eles só passam reto enquanto a galera tá lá, em transe. O detalhe curioso é que quem olha direto pro orbe cai numa ilusão, vendo o que mais deseja na vida. O Yoki, por exemplo, mandou a real dizendo que com certeza veria a Cecília. Já ela parou pra pensar seriamente no que veria e mandou um com certeza eu veria um bolo. O Yoki ficou naquele vácuo, meio decepcionado, mas seguiu o baile. Eles andaram um tempão até chegarem numa sala que tava o puro vazio. O Yoki ficou pistola, né? O lugar só tinha planta, monstro e sala abandonada. Ele achou que ia descolar pelo menos uma relíquia ou um tesouro lendário, mas não tinha nada, nada mesmo. Só que, na hora de ir embora, eles ganharam um mimo da natureza. Uma paisagem maravilhosa que não tinham visto antes.
Os dois ficaram ali admirando o visual, mas perceberam que o sol já estava indo de base e resolveram acampar. No dia seguinte, já estavam na cidade entregando o relatório para o Clayman. A Cecília, muito organizada, entregou tudo documentado, o que facilitou demais a vida do cara. Ele ficou rindo à toa e já soltou o pagamento da dupla. Com a grana no bolso, o plano era comemorar, mas a Cecília chama a atenção demais e precisava de trocar de roupa antes. Só que quando voltaram para o quarto, o clima pesou. A Teal tava lá jogada e num veneno só, perguntando onde que tava o Deidade Guardiã. A coitada bateu ponto lá 4 dias seguidos e nada do cara. Parecia que o barraco ia ser grande, mas por sorte o Gar apareceu bem na hora. Assim que a Teal viu o Benitão, já pulou para dar aquele abraço de urso, morta de preocupação. O Gar se desculpou e explicou a fita. Ele alugou um quarto por ali e agora, como aventureiro, tá ganhando dele e não precisa mais ficar encostado. Ele até tentou dar uma de provedor e mandou ela parar de trabalhar tanto, mas pra ela o ponto não era esse. Ela amava servir o cara. O Gar sentiu que o esforço foi meio em vão, mas pelo menos quis pagar a dívida que tinha. No fim, eles se despediram e os nossos protagonistas ficaram lá, só assistindo a cena. O Yoki estava no limite do cansaço e finalmente arrancou aquele capacete. Só que, ao se ver no espelho, o filme passou na cabeça e ele percebeu que foram 4 dias passando a maior vergonha da vida. Ele já estava pronto para enterrar aquele capacete e nunca mais falar no assunto, mas a Cecília impediu. Ela confessou que beleza, o item é meio bizarro e chama a atenção até demais, mas os feitiços dele são úteis pra caramba. Ela mandou o papo reto. A aventureira Cecília adoraria formar dupla com ele de novo. O Yoki ficou todo bobo, a felicidade bateu lá no teto e adivinha, botou o capacete de novo e voltou a agir feito um bobão. O Yoki saca que o clima entre o Raven e a Happiness não tá lá essas coisas. Parece que a relação dos dois deu uma travada total, tanto que nem estavam se vendo mais. Aí, querendo dar aquele empurrãozinho, ele tenta inventar uma desculpa pra juntar a galera numa aventura em grupo. Só que o Juki, que não é bobo nem nada, manda real. Pra que esse rolê todo? É só convidar para um encontro e pronto. Os amigos ficam em choque com a ousadia, e o Juki até sente uma vergonha alheia por esses serem os superiores dele. Mas ó, a dica serviu, e o Yoki já abraçou a missão de fazer esse casal acontecer. Mais tarde, o encontro finalmente rola, e dessa vez o Juki e a Alfita dele foram de vela, ou quase isso. O Yoki, curioso que só, pergunta pro Juki desde quando ele tá nesse love, mas o cara desconversa dizendo que só levou ela pra ajudar o capitão a relaxar. Com todo mundo reunido, a Happiness assume o comando e decide levar a galera num lugar novo que inauguraram. A Cecília já saca a furada e faz uma cara de que não curtiu, e o Raven tenta sugerir outros lugares, mas a Happiness nega todas. O clima fica tenso, o Raven até tenta barrar a entrada porque sabe que vai dar ruim, mas a Happiness e o Yoki ligam o modo nem aí e entram de vez. Quando chegam lá, o motivo do trauma aparece. O lugar tá cheio de estátuas dos heróis. O rei mandou fazer para comemorar a vitória contra o rei demônio, mas o Raven e a Cecília morrem de vergonha daquilo. Só que a Happiness manda braba pro Raven, dizendo que não tem por que ter vergonha e que ela tem o maior orgulho dele. O coitado ficou mais vermelho que um pimentão. O problema é que o Juki e o Yoki estavam tão focados em bancar o Cupido que nem deram atenção para as próprias parceiras que estavam ali do lado. Vacilo, hein? E como desgraça pouca é bobagem, o Raven vê que a Happiness se sujou e sem querer acaba falando com ela. O azar tinha soldado dele por perto que ouviu tudo e começou a zoar, porque a voz dele não combina nada com a pose de capitão. O Raven entrou em pânico e o subcapitão, um senhor já de idade, chegou se desculpando, mas rindo por trás, dizendo que era a primeira vez que ouviam a voz do chefe. A Happiness ficou possessa com a falta de respeito. O Juki tentou apaziguar, dizendo que era dia de folga, mas o velho soltou um comentário maldoso sobre o capitão precisar de uma garotinha para defender ele. A Happiness quase explodiu de raiva, mas o grupo de soldados saiu de lá rindo da cara deles. O Raven, se sentindo um lixo e totalmente impotente, não tancou e saiu correndo dele. A galera foi atrás dele, claro. No caminho, o Juki explica que tem uma facção de cavaleiros que não aceitam um capitão que não fala, e aquele velho insuportável é quem comanda essa turma. O Yoki usa o olfato de milhões e acha o Raven rapidinho. O Juki tenta convencer o cara a voltar, mas o Raven dá naquele drama de nada vai mudar.
Aí o Duke perde a paciência e joga real. Você tá com medo de passar vergonha e por isso vai sumir e nunca mais ver a Happy? Ele diz que tá decepcionado porque achou que o Raven ia se esforçar por ela. O Duke vaza e deixa o Yoki resolver, já que o Yoki tem mais jeito com as palavras. O Yoki, todo empático, ouve o desabafo do Raven. O cara tá se sentindo o ser mais fraco do mundo por causa daquela missão no mar. Ele lembra que a Happiness disse que tinha um segredo, mas agora ele se acha um bosta que só sabe fugir e ter vergonha da própria voz. O Raven queria ter a coragem do Yoki com a Cecília, mas o Yoki confessa que também é um lascado e que viveu de capacete o tempo todo por pura insegurança. Ele manda o Raven levantar, diz que o cara é brabo e que todo mundo confia nele. O Raven até solta um sorriso, vendo que o jeito meio coringa do Yoki sempre faz ele se sentir melhor. De volta ao grupo, o Raven pede desculpas por ter sido egoísta, e a Happiness, sem pensar duas vezes, perdoa o boy. Para animar geral, o Duke sugere ir fazer umas compras. No caminho, o Raven promete para Happiness que vai se esforçar para ser alguém digno de ouvir o segredo dela um dia. Tudo parecia paz e amor, até que uns dias depois, a Cecília bate na porta do Yoki desesperada. A Happiness sumiu. Ela deixou uma nota estranha dizendo para irem ao bosque em um mês. O Yoki, que não aguenta esperar, rastreia ela rapidinho e vai tirar satisfação. A Happiness já estava esperando por eles e decide que vai mostrar pro Raven quem ela é de verdade. O Duke avisa que é perigoso, que se o Raven não aceitar, ela pode perder tudo e ainda meter os amigos em confusão com o reino. Ela fica meio murcha, mas decide seguir em frente porque não aguenta mais mentir pro cara que ama. A Cecília dá aquele abraço de apoio e o Duke também autoriza o plano. Até tentam fazer o Yoki falar algo inspirador, mas ele só fica ali com cara de paisagem, o que faz a Happiness chamar o Yoki de capitão inútil, mas no fundo ela estava radiante com o apoio. Enquanto isso, o Raven cruza com aquela facção chata de novo, só que agora ele tá mudado. O subcapitão tenta crescer pra cima dele, mas o Raven encara o velho e fala firme, exigindo respeito e sendo chamado de capitão. Os caras gelaram na hora e pediram desculpas. O Raven só escreveu um "assim tá melhor" no papel e saiu de lá com a moral lá no alto. Um mês depois, chega o dia da verdade. A Cecília e o Yuki conversam sobre o segredo, enquanto o Duke leva o Raven para o encontro com a Happiness. Nesse meio tempo, a mãe da Cecília aparece perguntando do casamento, e a Cecília diz que não quer pressionar o Yuki agora. A mãe avisa que o futuro noivo dela já chegou na cidade, mas a Cecília garante que vai dar um fora nele. A mãe, que é esperta, saca na hora que a filha tá caidinha pelo Yuki. Mas o clima muda quando o Yuki encontra o Raven no meio do caminho e o cara tá estranhão. O Raven joga uma pena da Happiness no chão e manda o Yuki seguir ele até o bosque. Chegando lá, do nada, Raven puxa a espada e diz que vai ter que acabar com a raça do Yuki. O Yuki não tá entendendo nada. Ele achou que o Raven ia aceitar a forma monstro da Happiness, mas o cara tá atacando com sangue nos olhos, dizendo que o Yuki machucou ela. O Yuki tenta se defender com magia, mas o Raven tá num nível de força absurdo. Sem saída, o Yuki assume a forma de demônio para revidar. O Raven reconhece o monstro e a briga fica séria. Só que o poder real do Yuki é outro nível, e ele acaba derrubando o Raven rapidinho. Aí, a verdade aparece. A Happiness contou pro Raven que o Yuki depenou ela para ela parecer humana e pediu pro Raven dar um corretivo nele. O Yuki fica indignado. Ele começa a gritar pela Happiness que estava escondida numa árvore, rindo da cara deles. Ele obriga os dois a pedirem desculpas de joelhos por essa trollagem pesada. Depois que a poeira baixa, o Raven conta como foi o encontro real. Ele achou ela cantando no bosque, ela se revelou na forma original, toda chorosa e com medo de ser rejeitada, mas o Raven mandou um "eu te amo do jeito que você é" e deu aquele abraço de cinema. O Yuki, ouvindo esse mela-cueca todo, quase pega uma diabetes de tanto açúcar e resolve dar o troco. Deixa os dois acorrentados no bosque com uma barreira para eles aproveitarem o tempo juntos. No final, o Yuki volta para a mansão para tomar um chá com a Cecília e contar que deu tudo certo. A Cecília diz que vai ficar ocupada um tempo, e o Yuki avisa que também vai sair numa missão com o Yuga para explorar umas minas. A Cecília fica morrendo de ciúmes dessa amizade, mas nem dá tempo de discutir, porque o Raven e a Happiness aparecem furiosos querendo pegar o Yuki. Ele pula a janela fugindo e os pombinhos pulam logo atrás, de mãos dadas, numa cena super fofa, mas ainda querendo a cabeça do nosso prota.
No fim das contas, a missão Cupido foi um sucesso total, mesmo que o Yuki tenha quase ido de base no processo. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra Cupido para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenromar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.